Tá normal. Minhas coxas mesmo? É como tava no final mesmo. A última configuração. Tá, então nem mexi não. É só botar play aqui. Partiu. Ô, Moa, qualquer coisa você fala pra gente. A nossa produção ali. Equipe grande, né? Do parcial. Gostei. Coisa independente, sabe? Legal. Estamos lá já. Negócio independente. Finalmente chegamos, pessoal, chegamos. Agora são, não sei que horas são, mas 15h16. O estranho seria se a gente chegasse 15 ponto mesmo, porque Capixaba realmente não vai chegar na hora. E a gente tem que manter essa atraso, etiqueta. Né? Se não atrasar, não tem graça. Exatamente. Tipo noiva, é o charme. O Rockstar chega atrasado mesmo. Eu cheguei pontualmente, gente. Às 3 em ponto eu tava aqui dentro, mas assim... Sabe como é que é, né? Você queria que eu chegasse 2h30, você tem que me avisar. É o nosso charme. E hoje, como eu também falei nos stories, hoje é o primeiro episódio do Parcial Podcast. É um marco na história dessa página. E sim, falhas acontecem e vão acontecer hoje. E vai deixar mais interessante. E para estrear os nossos novos microfones, os nossos equipamentos, ninguém melhor do que uma das vozes mais conhecidas e eu acho que a mais bonita do estado. Oh, meu Deus, obrigada! Penélope. Gente, que prazer, hein? Que honra, na verdade, ó. Tô muito feliz de estar nesse primeiro episódio desse podcast maravilhoso. Estar com vocês, que são pessoas incríveis, que ainda bem que eu já conhecia, né? Senão eu ia ficar muito curiosa pra saber quem é, se eu só visse lá o Instagram do Parcial. E, gente, é muito bom estar com vocês aqui, então muito obrigada também por nos receberem neste domingo do Dia das Mães, né? Exato. Será que o pessoal já pegou aquele pratinho de macarrão, tá no sofá com a mãe? E por falar nisso, um feliz Dia das Mães, né? Pra feliz, todas as mamães. Parabéns a todas as não sócias da Excelsa, daqui do estado. Adorei o post, inclusive. O pessoal que não levou casaco pro rolê, o pessoal sem juízo. Sim, e Penélope, eu lembro muito de você, é impossível não lembrar de você, da sua voz, né? Porque desde muito tempo a gente acompanha na rádio e você sempre teve esse jeito alegre, né? De transmitir alegria, contagiante, e isso leva a gente à questão. Você tem cara que dá bom dia pra todo mundo. Dou bom dia pra todo mundo. Você tem cara que chega e dá bom dia, você pode estar... Às vezes no dia ruim, porque todo mundo, né, ninguém é de ferro, mas você pode dar bom dia. Eu imagino que sim. Sim, totalmente. Não só dar bom dia, mas eu gosto de abraçar, eu gosto de cumprimentar, pegar na mão, saber como é que a pessoa tá. Sempre fui assim, né? Tem que ligar lá pra ver se a cidadania capixaba tá meio errada. Então. Mas aí o que acontece? Isso levanta a questão. Você é capixaba? Não. Sou capixaba de coração. Ah, sim. E fui considerada, recebi o mérito de cidadã capixaba, tudo isso, né? Recebi aí, né, toda essa coisa bonita que é feita, né, para quem está há muitos anos trabalhando no estado. Fiquei muito feliz e honrada. Então, hoje eu sou uma cidadã capixaba, mas como eu estou dizendo, eu sou capixaba de coração, apaixonada pelo estado, mas reconheço que quando eu cheguei tive muita essa dificuldade, sabe? Em 2012, quando eu cheguei aqui, eu entrava no elevador, dava bom dia para as pessoas que eu convivia, né, que eu estava no dia a dia, e a pessoa não respondia, aí eu dava de novo e nada. Eu falei, gente, tem alguma coisa errada, a pessoa tá chateada comigo, né? E, gente, eu sou daquelas que acorda muito cedo, então 7h30, 8 horas da manhã, eu tô desse jeito aqui que eu tô com vocês. Então eu tô falando, tô ativa. Nossa. E as pessoas estranham, né? Porque tanta energia. Eu já recebi quando eu tava, por exemplo... Parece ofensivo, né? Uma coisa Sim, assim. já me falaram, como é que você consegue ficar alegre desse jeito todo dia, essa hora da manhã? Tinha gente que, inclusive, que é daqui do estado, que tem, né? Que achava até que eu era forçada, né? Que eu tava forçando ser legal, ser simpática, mas não era o meu jeito. E quando eu não tô afim de também de ser legal, eu fico na minha, mas eu não trato mal, sabe? Eu tento ser educada, mas tento ficar mais contida. E quando eu conto pra um pessoal de fora, assim, a pessoa fica, mas como assim? Você passa pelo elevador e não dá bom dia? Não dá. E aí quando você às vezes fala bom dia, a pessoa olha feio pra você. Agora de máscara, então, né? Tipo, o pessoal tá um pouco se fudendo. Olha feio pra você assim e vira o rosto. Aí você fica, tá, então vai se fuder, caralho. Então não pode falar isso, na verdade. Muito complicado, mas assim, sabe como eu aprendi a lidar com isso? Porque eu sempre fui criada dessa forma, de tratar bem o outro, de receber o outro. Na minha casa, eu fui criada de uma maneira que, se chegava visita, eu tinha que sair da minha cama pra visita dormir na minha cama e eu dormir no chão. Então eu fui criada desse jeito, a tratar o outro melhor do que até a mim mesma, às vezes. E não concordo também que isso tem que ser assim na prática. Eu acho que você tem que estar bem o outro também, né?
Você não pode dar o que sobra, o que você não gosta, o que é resto, o que você não quer pro outro. Você tem que dar o igual, o que você come. Por exemplo, o que você tá tomando aí, por exemplo, se você... Eu não quero não, obrigada. Eu ofereci em silêncio, mas ofereci. Obrigada. Mas assim, eu acho que a gente tem que tratar o outro como a gente gostaria de ser tratado. Eu fui criada desse jeito, então eu tento levar isso pra minha vida. Vou falar pra vocês que eu não sou perfeita. Tem dias que eu realmente não tô bem. Talvez eu não vejo a pessoa e alguém... Eu sou muito míope, né? Então, assim, operei os olhos recentemente, ainda continuo sem enxergar 100%, mas quando eu tava usando óculos, se eu não tivesse de óculos, eu não enxergava ninguém, não reconhecia as pessoas. Então tinha gente que achava que eu era metida porque eu não tava vendo. Rola isso mesmo. Às vezes eu tô, tipo, sei lá, correndo no calçadão, tô sem óculos, eu tô super focado no treino, no rolê. E realmente, eu não fico olhando pros lados pra quem tá passando por mim, né? Aí a pessoa, pô, você passou por mim, não cumprimentou, mas também se tivesse visto, ia atravessar a calçada. Não ia ter esse negócio, não, às vezes sabe? A própria pessoa não ia... Para de fazer charme, cara. É isso, às vezes a pessoa quer muita atenção, mas ela não faz por merecer aquilo, né? Sim, sim. E acontece isso muito aqui no estado, não são todas as pessoas, tem muitos capixabas que eu conheço que são super educados, maravilhosos, mas são pessoas que você realmente vê que tem uma evolução, né? Mais ali, pessoas que moraram fora ou que viajaram muito, enfim. Eu andei vendo isso essa semana, conversando com gente de fora. Falei assim, mas eu encontrei capixaba em São Paulo, pessoa que morava lá. Falei, eu acho que tem uma diferença da pessoa que sai do estado. Acho que isso vale para todo mundo, de todos os estados. Acho que até uma coisa boa de qualquer pessoa, se puder sair do próprio estado, para poder ver de outra perspectiva, porque todo mundo tem defeito regional, vamos colocar assim, né? É cultural, né? Tipo... Essa cultura, ela envolve não apenas o próprio bom dia, mas eu noto também que... Chega a ser defeito, é diferente. Eu já morei também um tempo fora, e quando eu retornei, eu senti muito a diferença até o licença. Com licença, quando você vai pedir licença... Que é uma coisa super educada. Era pra ser super educado, né? Mas acaba soando arrogante. Agressivo, eu tenho vergonha né? de pedir licença, muitas vezes. Sim. Eu fico com vergonha. Olha só, porque você acaba criando, né? Você mesmo acaba se restringindo de algumas coisas, porque você sabe que o outro às vezes pode não receber aquilo. Mas aí o que eu aprendi? O que eu ia dizer pra vocês é, como eu fui criada desse jeito, eu passei a entender como. Quando eu entro no elevador e eu dou bom dia pra pessoa e a pessoa não responde, eu penso, tá, se eu desse um presente pra aquela pessoa, ela me devolvesse o presente, quem ia ficar com o presente? Eu, certo? Eu dei o presente pra você, você não aceitou, então quem ficou com o presente? Eu dei bom dia pra você não aceitou, quem ficou com o bom dia? Uma boa forma de ver Eu levo isso. desse jeito e levo a vida feliz da vida. Dou bom dia, faça a minha parte, faça a sua parte. E mude, se você é capixaba e não concorda, não gosta que a gente comente isso, que outras pessoas comentem, vamos tentar mudar esse cenário. Com certeza alguém vai se ofender também. Não, eu acho que o capixaba, pior que ele mesmo fala. A maioria das vezes o próprio capixaba fala pra mim, não, a gente é assim mesmo, eu acordo mau humor, quando você me dá bom dia, quando você dá bom dia no rádio com aquela alegria toda, eu falo, tipo, eles falavam isso pra mim, eu falo, então eu vou mudar isso aí. E do dia a dia eu tava ali, ó, caindo, matando em cima de alegria, levando música e muita alegria alto astral pra ver se as pessoas melhoravam isso nelas, porque é uma questão que não é culpa da pessoa, é cultural. Aí eu fui procurar saber por que no Espírito Santo era assim, sabe? Eu comecei, quando eu cheguei aqui no estado, eu fiquei curiosa com um monte de coisa, inclusive com os pontos turísticos, eu queria conhecer, aí eu perguntava pro próprio capixaba, você já foi naquele lugar? Você sabe por que tem isso? Vocês sabem ali na Curva da Saldanha, onde tem um monumento, como se fosse... Eu esqueci o nome dali, não sei se é Fonte, né? Alguma coisa assim, onde já teve guerra ali no passado. Sim. Tem Forte até São João. Forte São João. Ali tem um canhão, você já viu? Tem gente que eu pergunto, tem gente que não sabe nem que tinha um canhão ali. E é capixaba. Porque ali era água, né? Foi aterrado também, tem toda uma história ali. Sim, e ali foi ponto de guerra, sabe? Um lugar assim, se você olhar do outro lado da beira-mar, assim, você vê direitinho os pontos onde existiam aquela briga ali deles. Inclusive tem uma história irada, que foi de uma mulher que expulsou, acho que foram os holandeses aqui, não lembro. Da escadaria, né? Que tem até no Palácio Anchieta contado essa história toda. Isso, que foi uma mulher que avisou a população que eles estavam invadindo de noite, alguma coisa assim, sem avisar. Olha que doideira. Tem uma história muito irada de uma mulher que virou uma heroína de uma coisa assim. Eu não lembro agora. É Maria Ortiz? Maria Ortiz, acho que é Maria Ortiz. É Maria Ortiz, Que é um nome, tipo assim... Que já tem em vários lugares, bairros, ruas, né? Então... E tem uma história super foda por trás disso e muita gente... Não... É tipo assim, mas não sendo muito aprofundado. Tem muita gente daqui que mora aqui e nunca subiu o Morro do Moreno, por exemplo. Eu fui a primeira coisa que eu fiz. Tá certinho, a gente vai levar o parcial. Tá certinho. Vamos levar o parcial pra subir o Morro do Moreno. Mas vocês já subiram o Mestre Álvaro? Eu já. Ah, também. Ah, que bonitinho. Então, já foi no Pico da Bandeira? Não. Ah, então tá faltando. E o convento, você já foi?
Convento, claro. É uma das coisas que a gente tem pra fazer aqui. Gente, tem muita coisa legal. E aí, assim, o que eu quero dizer é, eu perguntei e as pessoas não sabiam. Então, eu mesmo procurava saber. E aí, eu fui questionar essa questão do contato, porque que as pessoas tinham essa dificuldade de contato físico até, de abraçar, porque eu era de abraçar. Gente, eu paguei mó mico. Quando eu comecei a trabalhar na outra rádio que eu tava antes, eu cheguei num evento e eu abracei o dono da empresa e eu não sabia que ele era o dono, porque eu tenho mania de abraçar todo mundo quando eu vou cumprimentar. E eu, tipo, cheguei já atirada, cumprimentando, toda timidazinha, mas cumprimentei e logo abracei, dei 2 beijinhos e tal. Depois eu descobri que era, tipo, o dono da empresa. Eu falei, meu Deus do céu, tipo assim, talvez ninguém cumprimenta esse cara. E eu fui lá, abracei ele na maior intimidade. E aí eu fui entender que as pessoas tinham um pouquinho dessa... não é nem... não é uma arrogância, não é por mal, né? Não é por mal. É o jeito, tipo assim, às vezes a pessoa fica sem jeito de realmente deixar a pessoa entrar tanto, ser tão... Não quer ser invasivo, sabe? Tipo assim, acho que é isso, sabe? E aí eu procurei saber como aqui já tiveram muitas guerras, sabe? Já aconteceu muita coisa aqui no Espírito Santo. O Estado é muito sofrido, se você for parar pra pensar, a gente às vezes é meio até esquecido, assim, por conta de ser um pouco menor e não é nem tão pequeno assim, sabe? Se a gente for comparar. E eu acho que tem muito a ver com essa questão cultural, da questão de terem sofrido muito. E aí, quando você sofre muito, a gente acaba criando essa resistência para deixar o outro aproximar. Inclusive, eu queria chamar um historiador pra cá, cara. Porque Chama. tem muita Sim. lenda urbana do porquê que o capixaba é assim. Chama um historiador, por favor, que eu vou adorar ouvir. Se era uma coisa de escoamento de ouro de Minas, então, Exato. ou se era de uma coisa indígena também. É que teve, da região. Tem umas histórias que não sei quais são verdades ou não, qual que... Sim, eu fiz alguns posts no Parcial e uma historiadora já entrou em contato falando exatamente isso. Eu não vou falar porque eu vou acabar falando besteira, mas tem muito essa questão histórica mesmo, do Espírito Santo ele ter servido como estratégia de saída de ouro. Até tendo essa guerra toda. Isso, Até Foi porque, tipo... cara, Vitória e Vila Velha Então são uma das cidades mais era antigas do país. Era bem cara. fechado mesmo, alguma coisa assim, né? como se o Espírito Santo fosse uma ponte para todo mundo Isso. passar e ao mesmo tempo as pessoas aqui ficassem a ver navios, literalmente. Exato, é. Acredito que isso possa ser um dos motivos. É lógico que tem vários outros. Um historiador vai falar com muito mais propriedade do que eu. Quem sou eu, né? Porque nem sou daqui, assim, exatamente, para saber tanto. Mas, assim, também não procurei estudar a fundo, mas eu acredito que tem muita relação. Essa questão da insegurança mesmo, você fica inseguro, é tipo um relacionamento, sabe? Se você tem alguém que te magoou, quando chega um outro, você fica meio assim, sabe? E eu acho normal. Então, assim, acredito que possa ser um dos motivos. Não sei se eu tô falando bobagem, gente. Mas, assim, o próprio capixaba também pode dizer porque que ele é assim, mas às vezes nem ele sabe. Igual a gente falou, é tão natural, é tão... Pra ele é normal ser assim. E existem outros lugares no Brasil que também são assim, entendeu? Eu tenho amigos, por exemplo, que moram em Curitiba que falam que lá também tava esperando falar Curitiba. Era tipo assim, que dizem que é assim também. Eu não sei, eu nunca fui lá. Eu ouvi disseram. também umas histórias do porquê de lá ser assim, que eram, sei lá, a população de origem alemã, italiana, eles ficavam isolados geograficamente, e aí quando foi crescendo a cidade, aí foi assim, ué, quem é você? Sabe, ficou uma coisa meio assim, ouvi dizer, não sei se é verdade também. E aqui, se for para pensar, são tantas culturas que tem aqui dentro também do Espírito Santo, o Espírito né? Santo É uma irado. mistura, né? O Espírito Santo é irado. Que o pessoal, tipo, quando eu conto pra galera lá de São Paulo como é que é aqui, eu falo, cara, você tem um clima de montanha, com cidadezinhas que tem influência alemã e italiana a 1 hora da praia. E a praia e as várias praias bonitas. E olha assim, sério? É, cara. E é tipo, o custo de vida é 1/4 daí, mais ou menos, tá? E o pessoal, mas como assim não conheço? Aí você manda foto, literalmente cai o cu da bunda. Que o pessoal olha e fala assim, cara, que lugar bonito pra caralho você mora. Sim, aqui é o paraíso, eu acho demais. E tem um pessoal de outros estados, tipo assim, acordando por que é o Espírito Santo, que não é o cu do Sudeste, assim, que tem muita coisa legal aqui, que a cultura é legal, tem muitos lugares pra ir, muita coisa pra fazer. Várias franquias começaram a aparecer aqui também. Eu acho que aqui tá rolando um... Sim, o mercado turístico aqui é incrível, mas eu acho que se valorizassem mais e fizessem mais um trabalho... Parece que é um turismo de capixaba para capixaba também. Exato. Né? E se fizerem um trabalho fora do estado, mostrando o turismo que aqui, e o potencial que isso aqui tem, sabe? Eu acho que o Espírito Santo vai crescer. Eu também não sei. Eu acho que tem isso, esse lado territorial. Que também é gostosinho, né? Você fazer mas... um turismozinho assim, mas não fica... A gente sente também a falta da identidade, né? Do capixaba. Justamente por isso que você falou. Tem muita gente de fora que veio. Né? Tem muito carioca, né? Pessoal da Bahia, Minas, tem muito mineiro. Essa mesa é um resumo do Espírito Santo, né? Você sabe dar bom dia, Rio, você é do Rio.
Você é de São Paulo. Eu sou capixaba, daqui. Antes que Então, alguém reclame, fora. hein? Antes que alguém reclame. Só pra lembrar, gente, que o parcial ele é totalmente capixaba, ele tá? pode falar Com propriedade. eu posso falar e qualquer coisa eu vou falar aqui também. Que você... Mas, inclusive, tudo que você posta tem uma relação, né? Tem um pouquinho do que é realmente, né? Então, dessa verdade que você conhece. Então, Exato. sendo você um capixaba, ninguém melhor do que um capixaba para falar dele mesmo. Mas, como eu tô dizendo, eu amo demais o Espírito Santo e, assim, eu fui muito bem recebida mesmo com essa dificuldade, às vezes, de relacionamento das pessoas. Eles me aceitaram muito bem, me receberam muito bem, mesmo eu tendo o meu jeito, né? Espontâneo, brincalhona, animada, que às vezes, ai, como é que você pode estar tão animada essa hora? Eu falo, gente, o que ela toma? Tem gente que pergunta se eu usava droga, né? Pra poder ficar daquele jeito. Gente, eu sou assim, então 24 horas, né? Por dia. Droga, café. Café. Muita cafeína e muita água. E manter uma vida saudável, né? Eu tento ter uma vida saudável, então isso também deixa a gente com bem-estar, né? Você fica bem humorado quando você tá bem. Você é bem diurna ou não? Sou bem diurna, apesar de Mesmo gostar... quando você tocava, ou não sei se você toca ainda. Toco ainda, só não tem balada. E não estou tocando em festas clandestinas. Mas você sempre foi uma pessoa mais diurna ou noturna? Mais diurna, total. Sempre gostei mais do dia. Eu gosto de acordar cedo, praticar uma atividade acorda que horas? trabalhar. Atualmente eu tenho acordado 4h40. Misericórdia. Peraí. Eu Mas- tenho que estar no meu trabalho atual 10:06. Então, eu acordo muito cedo. Tenho que passear com o meu cachorro às vezes, assim. Então, às vezes eu tô lá dando um rolezinho com ele. Quando ninguém vai pra mim, né, eu tenho que pegar e ir. Denuncia que é do Rio, rolé. Aqui seria rolê. Rolezinho. Tem uns vestígios aí. Tá E aí, é isso, assim, tipo... É bem Aqui eu acho que puxado, mas é bom. Aqui eu acho que, não sei, pelo menos falando da Grande Vitória, meio que o lifestyle daqui incentiva a ser mais diurno do que noturno também, né? Nossa, aqui tem tudo. Que tesão se acordar e ver, porra, tá uma praia, vou ver, sei lá, o sol nascendo na praia, alguma coisa assim. Cara, quando eu vou trabalhar, às vezes eu tô vendo o sol nascer, eu paro o carro, dou uma olhada, dou uma curtida, faço até uma foto, às vezes compartilho com os meus seguidores no Instagram, porque eu acho que é demais, então aquela energia boa que eu tô sentindo, eu quero mandar O sol pras nascendo no pessoas. mar, assim, né? É lindo demais, assim. E aí eu, sabe, vou trabalhar feliz da vida, porque aquilo ali já, sabe, me deu uma leveza. Eu gosto, tipo assim, que como é que você tem realmente uma leveza daqui, tipo, você vê a galera também fazendo vários tipos de atividade física. Se não me engano, um tempo atrás eu vi que aqui era uma das capitais per capita que mais fazia atividade física. Porque você pode fazer muita coisa, pode escalar, windsurf, não sei o que, andar de skate, andar de bicicleta, Surfar. correr. E fora o tanto de prova que já teve de corrida aqui em nível nacional, surfar, Fazer bodyboard, trilhas. fazer trilha. Meio que incentiva, né? Você vê uma pessoa fazendo isso, fazendo aquilo, também quero. Aí você vai melhorando a sua qualidade de vida por influência dos outros, Sim, né? Tanto visualmente como você parar ali na praia assim, acho que vou dar um calçadão, não tem nada pra fazer, sei lá. Você dá uma coisa de querer fazer isso, né? E as pessoas aqui são muito bonitas, né? Então, assim, isso também, né, é legal. Você vê as Há pessoas se exceções. cuidando. Não, mas você vê as pessoas se cuidando. É que vocês não viram o parcial, tá, gente? Não vou falar se é bonito ou se é feio, não. DM vai começar... Mas olha, as pessoas aqui têm eu falo bonitas no estilo de vida, Sim, sabe? sim. A qualidade, gostam de se cuidar, são vaidosas com a saúde. Eu acho esse cuidado muito legal, sabe? Porque a gente tem que aproveitar a vida e se cuidar agora, porque ela passa muito rápido. Amanhã a gente não sabe. Amanhã eu não sei se eu vou estar aqui. Talvez eu tô Sim. conversando Sem com vocês neuros hoje. também, né? Claro, Mas assim, de leve, De- uma coisa suave, sem peso, sabe? Sim. E assim, você fazer com prazer. E aqui é tanta coisa pra fazer, são tantos lugares. Se você acordou hoje com vontade de ir lá no Morro do Moreno, você vai lá, dá um pulo. Se você tá em Vitória, atravessa a ponte, vai lá, sobe o morro, curte um visual irado, volta pra casa. Não consigo entender porque o pessoal fala que aqui não tem nada pra fazer. Juro pra vocês. Sério? Não consigo Talvez entender. é porque eles só querem o rock. Eu acho que é. Aquele rock que é qualquer balada, será? Não Talvez sei. a galera seja mais noturna. Ou queria ser. Tem um treco desse, assim. Mas queria... o nada pra fazer é mais a carência de cultural. Mais a carência de eventos, cultura. É o costume de ter que sempre, veio talvez. mudando muito no tempo pra cá. Sim, né? Pra mas caralho. é bem carente em relação a outras capitais. né? A banda BH. tal não vem pra cá e tal, mas, tipo, beleza, começaram a vir algumas coisas, assim. Sim, né? sim, que bom, né? Mas o teatro aqui, o teatro principalmente é bem devagar, Carente. né? A gente já perdeu vários espaços aqui. Antes da pandemia mesmo, a gente já não tem mais Álvares Tava Cabral. tendo público, né? Tipo, também. Eventos, assim, aquele Itamaraty não existe mais, né? Tem vários lugares que a gente nem tem mais espaço. Cais das Artes.
Ah, o Cais das Artes. Que saudade, né, do Cais das Artes. Saudade. Época boa. Você nem sabe o que Não, eu sei que eu já ouvi falar, eu ia perguntar agora. Vocês... aquela construção na Praça do Papa, que nunca inaugurou. Que deveria... Aquele caixote? Isso, que na teoria seria um espaço... Eu tenho uma ideia irada pra fazer algo ali, mas eu só posso falar depois com vocês em off. Quem sabe a gente faz um projeto ali. Se vocês apoiarem, que estão seguindo, a gente pode transformar aquilo em algo muito legal. Tenho certeza, mas eu tenho uma ideia que eu não posso expor aqui, porque vocês sabem, né? Você dá ideia, daqui a pouco vem um político, vai lá e faz e fala que foi ele. Opa! Ouvi dizer, no passarinho veio, me contou no meu sonho, foi lá e Então, fez. cara, aquilo lá, né, é um dinheiro, assim... Eles iam fazer, como é que era? Seria um espaço cultural de exposição, alguma coisa assim? O cultural, ideia é teatro, essa, né? exposição, eventos. Ó, só um minutinho que eu vou falar aqui com o pessoal do chat aqui. O Alex Bono te mandou Alex, um um beijo. abraço, um beijo. Tem um pessoal legal aqui assistindo. E tem um cara chato que ele falou, por favor, vire a câmera. O que aconteceu hoje? Pra quem chegou agora. A gente não conseguiu transmitir no YouTube, a gente tá fazendo aqui, mas eu vou ensinar um macete. Se você tá assistindo aqui assim, ó, você faz assim. Aí você vai conseguir ver a live. Tranquilo. Deita o celular, galera. Cuidado pra não cair a mão quando você fizer isso, tá? Só deitar Tranquilo. o celular, tá, gente? Penélope, você dá bom dia às pessoas. Você não é daqui, mas você já tem a cidadania. Capixaba. Você é do Rio. Da onde do Rio? Varre e sai. Varre e sai? Interior do Rio de Janeiro, divisa com Minas e Espírito Santo, mas é Rio. que legal. É a última cidade do estado do Rio, mais distante da capital, naquela região do Noroeste Fluminense. E por isso que eu não tenho cruz credo, não falo isso, entendeu? Eu falo uai, eu falo pocá, falo às vezes o rolé e tal, mas não tem esse lance assim de falar com o S puxado, entendeu? Então, a minha cidade é bem pequenininha, 10 mil habitantes. Foi lá que eu comecei no rádio, inclusive. E assim, coladíssima com Guaçuí, Espírito Santo. Alegre, essa região, Alto Caparaó, aquela região lá é muito próxima da minha cidade. Por isso você já foi no Pico da Bandeira. Então. Não, eu fui quando eu já estava morando aqui, você acredita? E com Minas, Muriaé, Carangola, aquela região de legal. Minas Gerais. Então, assim, a gente tem muito um pouquinho dessa mistura mesmo, né? Da cultura capixaba com a cultura mineira, com um pouquinho do Rio, bem pouquinho do Rio. Uhum. Então você começou a trabalhar com rádio já como é que é? Varre, sai, de varrer e sair. Varre, Vai, sai. Varre e sai. Eu gosto desses nomes do Você interior, é o quê? cara. Você nasceu lá, você é? Varre saense. Varre sai. Eu amo essas cidades interior com cada nome peculiar, bicho. Tem. Mimoso do Sul, assim, eu acho os nomes muito legal, muito curioso. Diferente, né? Tem muitos nomes irados, assim. Então você começou lá, na rádio lá. Como? A partir de que idade, que momento você falou, poxa, quero trabalhar na rádio? Como que Não, surgiu? nunca aconteceu isso. Não? Tipo, eu quero trabalhar na rádio. O que aconteceu foi o seguinte. Quando eu era criança, eu era uma criança muito tímida. Não gostava da minha voz. Porque eu achava ela muito grave, muito rouca, muito esquisita. Eu me achava esquisita. Entendeu? Então, tipo, na escola eu quase não falava, não interagia tanto. Pequenininha, tá, gente? Eu falo assim, de 7 anos pra baixo, assim. Só que eu gostava de estudar, eu gostava de ir pra escola. Eu já, bem pequenininha, já queria ir com os meus irmãos na roça, porque, assim, eu sou de Varriçai, nasci em Varriçai, mas eu morei numa zona rural que pertence a Santa Clara, que é próxima a Varriçai. Então, na zona rural que eu falo é roça mesmo, tipo, meio do mato. E lá meus pais, meu pai é lavrador, ele trabalhava na lavoura já, cuidava lá dos matos dele lá, e eu já pequenininha, eu ficava subindo em cupim, tipo, cupim é aquele monte de, sabe qual é, né? Sim. Cupinzeiro. E pegava graveto e ficava subindo no cupim cantando, falando, igual uma maritaca. Mas porque eu tava com a minha família, então, tipo, eu me sentia muito à vontade, não tinha problema com a voz. Mas quando eu tinha que lidar com pessoas, parentes, ou ia pra casa de alguém, ou eu saía da cidade, era uma dificuldade pra eu me comunicar, porque eu achava a minha voz muito esquisita. E toda vez que eu falava alguma coisa, alguém já olhava assustado pra mim. Tipo, se eu pedisse, mãe, me dá uma água. Alguma coisa assim, aí todo mundo... Tipo, porque eu era, tipo, raquítica, lourinha, né? Aquela toda pequenininha. E no interior o pessoal olha mesmo, né? É. E eu com cabelinho assim, louro, comprido. E quando eu falava alguma coisa, que saía aquela voz mais forte. E as pessoas olhavam pra mim. Só que criança, eu não entendia o que era. As pessoas olhavam, tipo, espantadas, mas eu achava que era uma negação, você entende? Porque o jeito do adulto, às vezes, ele assusta a criança, né? Porque às vezes ele tá querendo dizer que, nossa, que legal, mas aí a criança tá assustada, porque, tipo, não esse compreende nossa direito, né? É positivo ou é negativo, né? Então eu não entendia. Aí, nesses momentos, eu ficava meio frustrada.
Então, se a minha mãe falava, vai na padaria, quando eu já estava na cidade, por exemplo, em Varriçai, vai na padaria comprar pão. Eu ficava sofrendo até chegar na padaria, porque eu pensava, chegar lá, as pessoas vão me olhar na hora que eu pedia alguma coisa, né? E era batata. Moço, me dá o pão. Aí sai aquela voz, né, assim. Que ironia, nossa, né, que você dela. depois foi trabalhar com isso, né, com a sua voz, na verdade. A minha maior fraqueza virou minha maior fortaleza, né? Virou, assim, o meu ganha-pão real, assim. Então, que é uma puta lição. É, total. Então, assim, eu aprendi muito. Eu tive que me aceitar primeiro, sabe? Então, tipo, quando eu me aceitei, assumi que eu tinha essa voz, então entendi que essa voz era minha e era única, porque cada um tem a sua voz, eu meio que passei a me respeitar mais, e quando você se respeita mais, as coisas acontecem e fluem. E aí, foi muito doido, porque, tipo, eu criança já morria de medo da minha voz, aí eu me lembro bem, por exemplo, que eu achava um amigo do meu tio muito bonito, assim, eu era criança, mas eu achava, já tinha aquele amor platônico, né? E eu ficava vendo ele, assim, aquele cara bonitaço, e ia lá conversar com meu tio, eu ficava, assim, babando, criança, aí um dia meu tio, sai daí, menina, fica escutando conversa de adulto nada, ele tinha uns 18, 16 anos. E tipo, aí, a criança já é super adulto, né? Exato, eu era criança mesmo, aí eu escutei o amigo dele falando assim, claro que eles não lembram disso, né? Provavelmente o cara nem sabe que eu nem lembro de mim. Mas eu lembro que ele falou assim, nossa, a voz dessa menina é igual de homem, né? Nossa, quando ele falou aquilo, eu falei, meu Deus, ele nunca vai gostar de mim. Comecei a sofrer de amor ali. E ali já foi, sabe, meu maior sofrimento, assim, com ele. Aí depois o tempo foi passando, obrigatoriamente você tem que ir pra escola e se comunicar, né, com as outras crianças, você vai se soltando, vai se acostumando. Mas o anticorpo social, né, a gente vai também... Mas eu me lembro de um fato que, assim, quando a gente se mudou pra Varriçai mesmo, pra cidadezinha, saiu da roça, né, do meio do mato e se mudou pra cidadezinha, eu me lembro que minha mãe me levou na escola, no jardim de infância, a primeira vez. Eu me lembro muito nítido disso, eu acho que eu tinha uns 3 anos de idade, gente, eu juro pra vocês. Eu lembro disso nitidamente. E eu lembro que eu tava com um vestidinho amarelo, muito bonitinho, assim, minha mãe me levou. Aí ela entrou comigo, me levou na sala de aula, cheguei lá, eu assustei, vi aquele monte de criança, que eu não tava acostumado a ver aquele tanto de crianças juntas. Eu não conhecia ninguém, então eu tremia de nervoso, né? Então eu tava, assim, querendo ir embora. Eu não queria ficar ali. Eu queria estudar, mas eu queria que minha mãe ficasse ali comigo por enquanto, assim, tipo, até eu me acostumar. E aí minha mãe falou, não, pode deixar que eu vou ficar aqui com você, que não sei o que, só vou aqui na secretaria conversar com as professoras, mas pode ficar na sala de aula que eu vou te esperar. A minha mãe me deixou lá e foi pra sala. Quando eu vi que ela tava demorando muito, eu saí correndo da sala, não aguentei ficar e agarrei numa árvore que tinha na frente do portão da escola, que eu segurei naquela árvore e ninguém me tirava. Aí veio o moço que trabalha lá, um dos coordenadores lá das aulas, veio me puxando, eu não saía. E eu lembro que o vestido amarelo ficou cheio daquele verde, sabe? Da árvore, sim, assim. E aí eu fiquei agarrada naquilo, mas eu chorava. Eu lembro que eu chorava tanto de soluçar. Eu fiquei ali o dia inteiro, até acabar a aula. Aí as crianças saíram pro recreio, eu lembro que veio uma menina chamada Elisa, que a gente é amiga até hoje. Ela chegou, ai, não fica assim não, aqui é legal, vamos brincar com a gente. Aí eu, sai daqui, eu chorando. Aí no outro dia eu fui me acostumando, né? Tipo assim, aos poucos me acostumando. Aí eu fiquei sabendo que a minha mãe foi embora. Ela falou que ia pra sala e ela foi embora. A minha mãe fazia isso também. Ela falava, vou ficar aqui, tá? Aí sumia. Eu acho que isso é tática de mãe. Não façam isso não, mães. Mamães. Dia das mães, não façam isso. Fique um pouco com seu filho. Se você não puder, leve ele pra casa, leva no outro dia, deixa mais um pouquinho. A minha ficava, às vezes, eu olhava pro lado, parecia um fantasma, assim, passando lá no fundo, mas depois sumia. Ficava, então, minha mãe passou correndo também, eu nem vi. Ela foi embora por trás de mim, assim, eu não vi, porque eu tava agarrada na árvore chorando real, assim. E aí eu lembro que quando ela veio me buscar, eu já tava assim, eu tava cansada de tanto chorar. Fiquei cansada aquele dia, sabe? Foi um cansaço mental muito grande. Seca, eu não consegue nem mais chorar mais, não cai nem... Nossa, a cabeça doía, assim, sabe? Eu lembro muito bem disso. E aí depois ela foi me levando, foi ficando um pouquinho comigo, eu fui me acostumando. Depois já era. Aí eu não queria sair da escola mais. Sempre gostei muito de estudar, assim, de ir pra escola. Eu novinha, assim, já queria ir com os meus irmãos e acompanhava eles na roça, né, na zona rural. Você não passava na sua cabeça trabalhar com rádio, mas você passava o quê? Eu sempre gostei do mundo artístico, da televisão, sabe? Esse mundo me deslumbrava, assim. Do cupinzeiro, Então, eu subia no palco sem ter televisão em casa. Então, eu não sei de onde vinha essa imaginação da minha cabeça, entendeu? A gente não tinha televisão, né? Meus pais, a gente nunca teve condição de ter uma televisão. Então, assim, naquela época, né? Então, assim, eu lembro que se eu visse uma televisão na casa de alguém, era a coisa mais incrível do mundo. E aí, eu lembro que eu subia... Meu pai conta essa história e eu me lembro também desses fatos, sabe? Eu brincava dentro do balaio de café, coisas assim, bem zona rural mesmo. E contato muito com o mato, natureza, assim.
E aí, beleza. Eu tive esse período, né, de não ter esse contato, mas eu sonhava e eu ouvia muito falar da Xuxa e ganhava coisas da Xuxa, tipo brinquedo, às vezes, roupa. Nossa, ela foi uma influência absurda pro pessoal da nossa Total. geração pra isso daí, né? Eu tinha botinha branca, cara, que eu amo bota até hoje, mas eu lembro que eu Você tinha... usa mesmo? Tenho mesmo. Até o joelho, até pra Até o cima. joelho, eu gosto de bota. Quem é Joelma perto da Perela, porque eu adoro bota. Mas assim, eu lembro que a minha inspiração era muito a Xuxa. E as crianças queriam ser a Paquita, eu queria realmente ser a Xuxa, você entende? Eu sonhava com aquilo, mas eu não sabia como é que era real, assim. Eu fui ver televisão e assistir a Xuxa depois daquilo tudo. Eu sonhava, eu viajava na maionese real. E assim, o mundo artístico, eu sempre tive vontade, desde criança também, fazer teatro, dança. Eu sempre gostei do mundo das artes. E eu queria estar em qualquer lugar. Você queria se expressar de alguma forma. Exato. E eu sentia aquela vontade de dançar, estar no palco, de aparecer. Mas eu era contida, muito tímida. E sou tímida até hoje, apesar de saber lidar com a timidez. Mas assim, eu tinha essa vontade, esse desejo de estar na televisão e tal. E a vovó, ela ouvia muito rádio. Então eu sentava do lado dela da cama, ela ficava lá pitando o charuto dela. E eu, o cachimbo, na verdade. E eu ouvia rádio com ela, ela escutava a Rádio Globo. Rádio Globo, e eu me lembro exatamente do cara falando, sabe? E eu sentava do lado dela na cama, ela às vezes dançava, puxava a gente, eu brincava, a mãe do meu pai, né? Ela amava música e rádio, e eu tenho esse contato com a música e amo música por causa disso também, dessa influência com ela e meus tios, né? Eles gostavam muito de cantar e ouvir música. Aí, beleza, passou essa fasezinha, a gente vai pra escola, tem que lidar com as pessoas, se acostuma, cria uma relação, amizades e tal, vai crescendo, adolescência. Aí eu tenho uma amiga que ela ia abrir uma rádio em Varriçai, isso já morando em Varriçai, e ela ia muito nessa rádio e falava ao vivo. A rádio era tipo isso que a gente tá fazendo aqui agora, porque o podcast nada mais é do que uma rádio, né? Porém, você ouve a hora que você quiser e consegue controlar melhor. E vê agora, né? Mas e é uma vê coisa também. que é muito legal. O pessoal tá vendo a reação ao vivo, né? Você não fica só imaginando. Exato. E aí eu me lembro que essa minha amiga falava na rádio. Na primeira rádio que eu trabalhei, inclusive. Ela ia nessa rádio, falava ao vivo e eu ficava morrendo de vergonha por ela, né? Tipo, vergonha alheia, total. Eu ficava assim, meu Deus, ela fala mesmo, assim. E aí o cara, um dos donos da rádio, ele me escutava conversando com ela em off, tipo, na hora que a gente tava ali, né, entretida, conversando. Só que eu nunca falava ao vivo no rádio, eu só ia lá porque eu gostava das músicas, eu amo música, então eu gostava de ir lá pra curtir um som diferente, né, e ia ouvir as músicas. E era diferente ir na rádio, né? Não tinha mais nada na cidade. Nossa, pra criança, tipo, que mundo aleatório diferente, que parque de diversão é esse, né? Era tipo uma coisa... isso. E aí ali, eu já tinha uns 14 anos, assim, quando eu ia com ela. Foi passando o tempo, eu continuei indo com ela lá, mas eu não falava no rádio, só assistia, né? Eu tinha o prazer e a oportunidade de assistir mesmo os programas ao vivo. Isso em Varriçai. Em Varriçai. Varriçai. Uhum. E aí, um dia, eles precisaram de uma locutora. O cara disse que lembrou de mim, porque ele me ouviu conversando com a minha amiga em stand-by, assim, sabe? Em off. E ele falou, cara, achei sua voz muito diferente, queria que você viesse aqui fazer um teste. Você, assim... Você tem uma voz... A sua voz é de mulher, mas ela é diferente. E aí, assim, a gente tem muitas vozes aqui que a gente poderia usar, mas são mulheres comuns, as vozes mais comuns. A gente queria uma voz diferente, a sua é diferente, eu tenho... Não sei, eu vejo um potencial na sua voz, ele falou. Aí eu, sério? Só que eu era assim, aí eu já tava com 15 anos. Aí eu falei, poxa, eu trabalho... A minha mãe trabalha, a minha mãe trabalhava de copeira no hospital e meu pai na roça. A gente não tinha dinheiro pra nada. Se eu queria um tênis, eu não tinha condição de comprar. Falei, eu estudo, né? Então, se eu deixasse, minha mãe ia me botar pra trabalhar na casa dos outros, pra dar faxina. Mas, graças a Deus, deu tudo errado, porque, assim, eu fui tentar uma vez trabalhar na casa de uma mulher lá, a mulher não me pagou uma semana, eu já saí fora. Eu falei, essa mulher tá me explorando, eu não nasci pra isso, não consigo limpar, nada contra essa profissão que eu acho incrível, porque eu não consigo dar conta, e quem dá, eu acho que é um super profissional, sabe? As mulheres que arrumam casa, que dão faxina, são incríveis, porque elas realmente têm um potencial para isso. E cada casa tem um jeito diferente de arrumar, né? Tem toda uma adaptação. Exato, nossa. Então a pessoa tem que ser muito sagaz. E Sim. eu não tinha essa sagacidade. Porque a mulher queria mandar em mim, tipo, vai lavar o banheiro agora. Eu nem terminei a louça ainda, né? A mulher já me mandando lavar, sabe? E ela me pagou com a caixa de bombom garoto. Eu fiquei traumatizada, sabe? Eu achei que ela ia me pagar um dinheiro, achando que eu ia fazer uma graninha, porque minha mãe pediu pra eu ir lá ajudar ela. Aí, gente, deu tudo errado nisso. Falei, mãe, eu não quero trabalhar assim. Eu não vou trabalhar pros outros assim, não. As pessoas tratam a gente igual bicho. Eu não vou trabalhar pra essa mulher, não. Me botou pra cozinhar, não sabia nem fazer comida. Entendeu? Então, tipo assim, ali eu tinha uns 12 anos nessa época, quando a minha mãe pediu pra eu fazer esse favor aí pra ela, né?
Aí passou o tempo, surgiu essa oportunidade, o cara falou, vem fazer um teste aqui que eu gostei de sua voz, eu acho que você tem um potencial pra fazer rádio. Isso eu já tava com 15 anos. E como você que tinha toda essa coisa com a sua voz se sentiu com isso? Pois é, aí que tá. Eu pensei e falei, gente, eu não tenho dinheiro pra nada. Eu sempre gostei de televisão, rádio é uma parada que eu gosto muito também, então, tipo, eu gosto de ouvir música e tal. Eu não pensava que um dia eu pudesse estar lá fazendo, mas eu gostava de imitar as pessoas falando no rádio, tipo, em casa, assim, brincando. Aí eu pensei, não tenho nada pra fazer, eu só estudo. Então eu vou topar, sabe? Eu vou aceitar essa parada. Aí eu fui lá, experimentei, tipo, falei com ele, eu vou. Só que eu falei aquele vou morrendo de medo, de, eles não vão gostar. Mas você tava no lugar certo, na hora certa. Exatamente. Guiada por um gosto que você já tinha de uma curiosidade. Né? Total. Mas antes dos 15, você já tinha se acostumado mais, aceitado mais a sua voz? Tinha. Eu acho que vai surgindo essa adolescência, Sim. você vai começa a sair. Não precisou da rádio para você realmente... Não, você vai... Sim, Porque o que acontece? Eu tive uma professora muito bacana de biologia, que ela fazia com que a gente se soltasse mais. Então, tudo que ela pedia pra gente fazer, tipo, o trabalho da escola, ela não queria nada no papel. Ela falava, apresentem uma música, apresentem um teatro, façam qualquer coisa. Então, ali eu me libertava, porque nossa, eu falava, eu acho irado do professor que dá um... Eu amo esses E a galera professores. compra também, né? Porque tem aluno que não compra, né? Faz esse negócio. Então, e aí eu tava em todas, eu queria fazer todas as peças de teatro, aí eu aproveitava pra poder colocar aquilo que eu queria, sabe? Fazer o teatro mesmo. Fiz várias peças. Sabe essas paródias? Eu adoro paródia, gente. Inclusive tem uma que tem na minha cabeça até hoje, assim, por conta dessas aulas, que é da dengue. Vocês querem ouvir? Brincadeira. Não, conta aí, velho. Você já tá contando. Da dengue, de formatura. Então a gente pegava músicas e transformava as letras que a gente queria, né? Do jeito que a gente queria. Então eu lembro que aquela música, eu não consigo nem cantar a música original, que é tipo, eu só quero ser feliz e ter a formatura mais bonita do país. Olha só, a gente inventava cada moda, mas tudo porque ela dava essa liberdade pra gente. Então a gente aprendia muito cedo todo o conteúdo de biologia total, sexualidade, esse respeito com o corpo feminino. Isso foi me fazendo me soltar cada vez mais e eu podia me libertar ali. Então, estudando, sabe, no ensino médio, essa fase toda, assim, foi muito libertador para mim. Ajudou muito por conta dessa professora Celina maravilhosa de biologia, que ajudava a gente demais, sabe, a se soltar, a se libertar. E ela cobrava muito dos alunos isso, e ela queria o aluno mais ativo, mais protagonista, né, que hoje é muito normal as pessoas falarem de seja um aluno protagonista, mas naquela época ela já tinha essa visão, sabe? Ela já queria um aluno ali protagonista que fizesse. A gente fazia a campanha da dengue, a gente, além de fazer a música cantando na rua, juntava todas as turmas daquela, por exemplo, daquele horário da escola, ela botava todo mundo para cantar a música e distribuir panfleto na rua ensinando como cuidar para não pegar dengue, essas coisas. Então, olha o trabalho que ela fazia. Completamente fora do padrão, né, do que Total, seria. uma mente, assim, extraordinária. Ela é muito sagaz. E aí, ali eu já fui me soltando. Então, quando eu já ia com a minha amiga na rádio, eu já tava mais soltinha, né? Eu dei meu primeiro beijo aos 12 anos, então começa aquela coisa também de você ficar... O quê, gente? Vou contar, já conto logo. Então, assim, a gente começa a se soltar, e você quer paquerar, já vem aquela fase gostosa mesmo na adolescência. E então, quando eu fui convidada pro rádio... As redescobertas, né, que a gente vai fazendo. Exato, amadurecendo. E aí eu topei, falei, cara, preciso de dinheiro, seja lá o que for, seja o que Deus quiser, Tô vou aqui tentar. mesmo, tô aqui mesmo. E até hoje, quando alguém me faz um convite pra alguma coisa, pode dar errado que eu vou lá e tento, sabe? Mesmo que eu acho que, assim, talvez não seja capaz de fazer aquilo, eu quero tentar, sabe? Até hoje eu tenho essa hoje agora mesmo, que você aceitou vir pra cá. Pode ser que seja uma merda aquele negócio lá, mas eu tô lá. Tipo, e você, a gente tá tentando aqui também, Exato. né? Legal, bacana. Você trabalhou então em Varre-Sai. 5 anos nessa rádio. 5 anos. Depois, acredito que você foi para alguns outros municípios ali no Rio também? Não, na verdade, eu recebi uma proposta de um cara que me ouviu na rádio de Varre-Sai e ele me levou para Guaçuí, então já tinha algo me chamando para o Espírito Santo. Ah, assim. legal. Fiquei 3 meses. Pouquinhos, assim. Fiquei 3 meses em Guaçuí. Aí depois eu recebi uma outra proposta. Fui para Itaperuna, que lá tem a maior potência da região, que é a Rádio 103. Itaperuna. Tem perto de Raposo? Sim. Isso. Distrito de Raposo, inclusive. Raposo é distrito de Itaperuna, né? Ah, se eu não me engano. Sim, sim. O polo industrial de pano de prato. E leite também. Tem muito leite lá. Glória, eu acho, é de lá, né? Sim, sim. Aí você foi para a água de Raposo, deliciosa. Ah, sim, é turístico lá, né, nisso. Então você veio para cá pro estado. Aí eu trabalhei em Itaperuna 7 anos.
Fiquei lá e tal, e só que eu tinha uma coisa com a Rádio Jovem Pan, então eu tinha uma paixão já pela Jovem Pan, principalmente em Itaperuna, aquilo cresceu mais ainda. Eu recebia de um amigo assim, Isso um foi feedback. que época, mais ou menos? Eu nem lembro, cara. Tipo, acho que 2005 eu já tava trabalhando em Itaperuna, então ele falava muito da Jovem Pan comigo, mas eu não tinha muito acesso, eu não tinha como ouvir a rádio, né? E às vezes ele botava na internet pra eu ouvir e falava: você é o perfil dessa rádio, você tem que ir pra essa rádio, você tem que trabalhar na Jovem Pan. De tanto ele falar, eu comecei a ouvir quando dava pela internet. E aí ele falava muito que eu lembrava a Tina Roma, no ritmo de falar, que é uma das locutoras mais, assim, incríveis que eu conheço e que é do Brasil, assim, que bombam, né? Hoje ela não tá mais na Jovem Pan, mas todo mundo que ouviu Hit Parade, Jovem Pan, ou As 7 Melhores, Jovem Pan, aquela voz é dela. Legal. Então, assim, a Tina é muito respeitada, né? Uma pessoa que eu admiro muito e admirava já, então, naquela época. E ela passou a ser uma referência minha, porém eu não tinha como ouvir muito ela, porque eu não tinha muito acesso à internet ainda, né? Eu só tinha acesso à internet no trabalho, então não dava pra trabalhar e ouvir, né, a rádio. A rádio era muito diferente naquela época, né? Principalmente a Jovem Pan, que, tipo, era uma juventude que assistia MTV às vezes, ouvia Jovem Pan. Tinha toda uma coisa diferente do que era dos anos 90, que a Jovem Pan não tinha no Rio, né? Não, até que eu saiba, não. Aí eu lembro que já no final desses... Eu já tava fazendo 7 anos que eu tava em Itaperuna, e aí abriu uma Jovem Pan dentro da empresa que eu trabalhava, porque o dono, ele colocou uma Jovem Pan junto, ele tinha a concessão da Jovem Pan de Itaperuna, e ele tinha a rádio que eu trabalhava, que era, assim, a menininha dos olhos dele, que eu acho ainda. E aí eu ficava querendo trabalhar na Jovem Pan também, mas ele meio que não levava isso muito a sério, ele queria me manter na Rádio 103, porque já tinha um programa ali certinho, já estava há muitos anos ali, e eu, encucada, que queria Jovem Pan. Aí mandei meu material pra Jovem Pan do Rio. Aí abriu uma Jovem Pan no Rio, mandei meu material pra lá. O piloto, né? A gente grava como se fosse um programa e manda pra esses caras. Aí eu fiquei achando que o cara não gostou, assim. Falei, o cara nem me deu muita ideia, né? Não deve ter gostado, então não tem vaga realmente. Mas eu não sabia pra que eu tinha mandado. Eu peguei um e-mail aleatório na internet, fui no site da Jovem Pan, peguei um e-mail lá e mandei, entendeu? Só que o cara me respondeu, agradeceu e falou, a gente tá sem vaga no momento, mas agradecemos o contato e tal, se surgir uma oportunidade, a gente entra em contato. Nossa, eu nem sabia que não tinha Jovem Pan no Rio, assim. Eu acho que não tem ainda, na capital, na capital. Durou pouco tempo, ficou 2 anos aberto. Ficaram acho que 2 anos. Não deu muito certo, eu acho. Era a origem de São Paulo, né? São Paulo, né? Uhum. A principal. Inclusive, eu sempre achei, não sempre, mas boa parte da minha vida eu achei que você era de São Paulo. Todo mundo pensa que era isso. Da rede Jovem Pan mesmo. Eu também, mesmo. quando eu conheci. Essa pessoa é muito simpática. Não é daqui, é de São Paulo. Eu tô vindo a programação de São Paulo. Todo mundo achava. Aí com o tempo eu fui falando, aí você foi falando mais Vitória, eu fui pegando, não, ela é daqui. Penélope é daqui. Todo mundo pensava isso, gente. Incrível como as pessoas associavam a minha imagem total à rede, assim. E eu ficava lisonjeado também, porque, tipo, trabalhar na rede Jovem Pan, né, na principal ali, falei, a galera tá achando que eu sou da rede total. Você chegou aí lá, não foi? Um tempo? Fui visitar algumas vezes, acho que fui 2 vezes. E foi muito legal, o Emílio também me recebeu muito bem no Pânico, trocou uma ideia comigo ao vivo, assim, muito legal. Foi uma experiência incrível, porque eu admiro muito o Emílio, eu acho ele um comunicador incrível. Ele é um case de podcast maravilhoso, né? O Pânico é um case, que assim. Eles meio que... Não sei se foram eles que começaram isso, de transmitir uma imagem com vídeo, de uma rádio. Uma rádio com vídeo. O Tutinha, né? Antes, não sei se foram eles. Oficialmente sim, mas antes, pra vocês terem ideia, né? Antes deles, quando eu tava aqui na Jovem Pan Vitória, eu já fazia minhas lives e transmissões fazendo rádio. Você fazia mesmo, você botava o celularzinho antes assim, do Pânico começar a fazer isso. E eu falava pra Jovem Pan daqui fazer também, eu ficava implicando às vezes. Você não botava um celularzinho? Uma época não era uma coisa assim, você botava do lado assim. Total, eu sempre gostei. Eu acho que é legal, né, pra quem tá ouvindo e quem tá na internet também ter esse acesso. E aí logo depois eles fizeram um Panflix, né, e vieram com essa coisa toda de TV, transformaram o Jovem Pan numa grande TV também, e assim, tá crescendo cada vez mais, muito legal por sinal. Mas aí, só voltando, o que aconteceu? Eu mandei material pro Rio, mas não tive, né, resposta. Uns 2, 3 meses depois eu recebi um e-mail da Jovem Pan de Vitória, do Serjão, que foi meu gestor na Jovem Pan, ele me convidando para fazer um teste na Jovem Pan Vitória. Aí, gente, pensa na alegria da criança. Pulei igual gente doida, assim, sabe? Muito feliz, empolgadíssima, mas é lógico, com o pé no chão, sabendo que poderia não dar certo, eles poderiam não gostar, né? E aí eu vim pra cá fazer o teste, larguei meu trabalho lá um dia, tipo, pedi uma folga, não pude contar pra onde eu ia, tipo, vai pro Big Brother, você não pode falar pra onde vai. E aí eu vim aqui, fiz um teste durante um dia, fiz um monte de coisa, gravei um monte de piloto, fiquei super exausta, voltei correndo pro Rio. E continuei minha vida lá.
Isso foi em 2012. 12. Abril de 2012. Aí, tipo, início de abril, assim, mais ou menos início de abril que começou a conversa, né? Uhum. Quando chegou final de abril, eu já tinha que me mudar, porque o meu gestor na época, que era o Sergião, né? Quando ele falou, ó, a gente aprovou, mas você precisa estar aqui dia 1º de maio. No dia do trabalho eu tinha que estar aqui, pauleira. Aí eu, ai meu Deus, como é que eu vou largar meu emprego aqui de 7 anos, fazer uma mudança em menos de, sabe? Já tava no final de abril. Eu lembro que eu tava me mudando pra Vitória mesmo, acho que se eu não me engano foi dia 25, dia 26 de abril, eu tava me mudando, tipo, dentro do carro, carregando as coisas, trazendo pra cá, entendeu? E aí eu comecei a fazer um treinamento com eles durante esse período. E minha carteira foi assinada por volta do dia 7 de maio, mais ou menos. Então, assim, eu treinei, né, durante o período, ia na rádio, ficava conhecendo, sabendo como é que funcionava. Já fazia o programa, só que não estava contratado oficialmente, né? Eu já entrava no ar. E fui ficando. Só na Jovem Pan Vitória fiquei 8 anos. Ah, legal. E uma das coisas que me reforçava a ideia que você era de São Paulo, porque tinha dia que de manhã, né, você entrava de manhã, no trânsito, já era um calor no verão. Aquele calor, e teve uma época que eu fiquei sem ar-condicionado no carro. E Penela, bom dia, não sei o que, um dia maravilhoso. Aí você, como todo bom capixaba, aí eu falei, não é possível que ela tá achando que hoje é um bom dia, um calor. Infernal, né? Tipo assim, tá sofrendo. Aí eu, não, é São Paulo, né? Lá deve estar um clima ameno, né? Mas você sempre teve essa energia, Sempre, né? Quem me conhece, as pessoas que me conhecem sabem. É lógico que eu tenho os meus momentos que eu fico mais na minha. Porque não deve ter, né? Até um monge budista qual é a técnica? Tibete, ensina pra gente, ó, tutorial. Tá num dia horrível. Você tem que chegar e tem que transmitir alegria. Como é que faz isso? Eu penso em coisas boas, eu penso que o meu problema é meu. Tipo, quem tá comigo, a pessoa que eu dou bom dia não tem culpa, né? Tipo, e quem tá me ouvindo também não tem culpa dos meus problemas. Todo mundo tem problema, gente. Quem é que não tem? Sabe? Tem dia que eu vou trabalhar morrendo de cólica. Eu já fui trabalhar chorando de amor, por exemplo, sabe? Sofrendo. Quem me acompanha e me conhece pessoalmente sabe que eu já sofri de coração, né? Várias vezes, várias paixões, muitos amores. E assim... Bom dia, gente. Menos pro fulano. É engraçado. Você já deu indireta ao vivo? Indireta pra alguém? Se eu já dei? Já. Já, sim, com certeza. Inclusive, às vezes, eu gosto muito de passar uma mensagem, né? Quando eu tava no Jovem Pan, principalmente, eu tinha o hábito de começar o programa sempre com uma mensagem, ou finalizar falando alguma coisa legal, e aí, às vezes, eu jogava uma indireta real, assim, de a pessoa tá ouvindo e falar assim, essa foi pra mim, né? Eu falo pra você e mais alguns. Porque tem gente que às vezes precisa ouvir, né? Quem não aguenta, se o pessoal já manda indireta no Instagram, no Stories, imagina uma rádio, então. E ali, né, sem querer, você tem um poder nas mãos, né? Tipo... Sim. Mas também tem que ter esse bom senso, né? A gente não pode levar pro pessoal. Claro, então... mas é divertido, é bom saber. Sim, a gente bom brinca. Saber. Da mesma maneira que eu já sofri cantada ao vivo, por exemplo, e aí você tem que saber lidar, né? De ouvinte, ao vivo. Sim. Legal. É meio doido. E perrengue, sufoco, ao vivo? Que você lembra que você já passou? Eu me lembro. Eu fico falando isso, talvez o dono da rádio nem saiba, né? E aí eu conto isso. Quando eu trabalhava em Varriçai, era nos fundos, como se fosse no sótão, a rádio. E lá tinha um pouco de mofo, era um lugar muito fechado, não tinha muito... Assim, não tinha abertura nenhuma, sabe? A não ser a portinha que descia. Só que o corredor era uma rampa, um corredor bem estreitinho, que eu tinha que entrar, de acesso, né? Vinha da rua, aquele corredor fininho, assim, bem estreito. E entrava num portão de grade. Aí eu entrava dentro daquele espaço, que é tipo um sótão, assim. E ali não tinha banheiro e não tinha água. Nossa. Eu trabalhava de 8 a meio-dia, de segunda a sábado. Meu salário era de R$80, o primeiro salário. Eu falo isso, talvez ele nem lembre, né? Mas eu lembro muito bem. Meu primeiro salário no rádio foi de R$80. Naquela época o salário era mais ou menos uns 380, 400 reais, salário mínimo. Pra mim era muito pouco, né? Porque eu trabalhava pra caramba, então, tipo... Mas pra mim, que também não fazia nada, eu podia comprar meu tênis, entendeu? Então, tipo, eu sabia que era uma experiência pra mim também. Não dava pra comprar um tênis? Não, eu dividia algumas, né, o tênis. Então, assim, já aconteceu de eu ver um rato tá falando, tipo, e aí eu via um Mickey passando. Então, tipo, você tá falando e tá vendo alguma coisa se mexendo e você não pode fazer muita coisa e você vai enrolando, tá? Vai falando o que você tem que falar e segurar a onda real. Imagina o rato vai passando perto de você, não.
E já aconteceu isso, já aconteceu o microfone aberto várias vezes, que às vezes você tá distraído, conversando com alguém, mas graças a Deus eu não falo muita bobagem, assim, em off, não. Às vezes eu sou muito de desabafar, se eu estiver frustrada ou achando algo injusto, eu costumo desabafar, então fica parecendo que eu tô brigando, né? Então eu tô conversando, poxa, parcial, você não entende, mas assim, na boa, eu só tô conversando, desabafando, mas eu não tô brigando, então se alguém estiver ouvindo vai achar que eu tô brigando, entendeu? Até porque o meu tom de voz, ele não me favorece nessas horas que eu tô brava ou que eu tô me sentindo injustiçada, porque parece que eu realmente tô sendo grossa e brigando com as pessoas, né? E aí é isso, assim, tipo, tem esses perrengues. Já aconteceu também, eu lembro que tinha uma menina na minha cidade que não gostava de mim, mas ela ia lá na rádio e eu ficava sozinha, então eu achava que ela ia, tipo, me bater, porque ela não gostava de mim simplesmente por eu existir, porque eu nunca tinha feito nada por ela. Porque acontece isso, né? Que a pessoa vai querendo uma imagem, uma fanfic na cabeça dela em relação à pessoa. E aí eu chamo isso de... As pessoas criam rótulos, né? E sem saber quem é o outro, e aí acaba criando um distanciamento, às Imagina vezes... quantos rótulos parcial deve ter. Aí eu acho que vocês têm mais questão de amor do que essa questão de rótulo. Não. A gente pode falar mais um pouquinho daqui a pouco. Vamos parar a live aqui, porque tá chegando ao limite do Instagram, da duração. A gente vai... Volta. Daqui a pouquinho a gente volta. Que é o limite de uma hora. A gente vai fazer um intervalo, Um breve intervalo. E os daqui a anunciantes pouco a gente volta. agora vão Vai entrar os aparecer. anunciantes. Já os patrocinadores oficiais do Parcial Live Podcast. Massa. Não sei. Uma brincadeira, tá? Foi só agora. Falando em perrengue... Fala isso não, cara. Já pensou? Perrengue aqui em Vitória. Então, no rádio já aconteceu alguns, né? O microfone aberto é algo muito comum que às vezes acontece. Já aconteceu o perrengue de... já aconteceu o perrengue de me mudarem, às vezes eu tô no ar, aí o estúdio tem que sair daquele lugar e ir pra outra sala e eu continuar fazendo o programa assim. Como entende? assim? Acontece. Já aconteceu um perrengue quando eu tava no Jovem Pan, que tava tendo uma obra lá no prédio todo, e eu fiquei apresentando o programa normalmente, com aquele barulho de furadeira e tal. E aí eu tinha que ficar, às vezes, assim, no pedreiro. Ô, moço, por favor, você deixa eu falar. Eu vou falar rapidinho, daqui a pouco eu volto. Isso é um perrengue, cara, porque, tipo assim, você tem ali seu, né, o ritmo pra fazer o programa, mas toda hora você tem que parar pra poder o cara parar e, enfim, você voltar e fazer. Perrengue, às vezes, de estar... A mulher, né, às vezes, tá com cólica, tipo, morrendo de dor, e aí você tá lá fazendo o programa, a vontade é não tá ali, é tá deitada. É um perrengue pra gente que é mulher. O stalker que você comentou. E já aconteceu, por exemplo, de alguns... Por que acontece? Tem ouvinte que se apaixona pela voz do locutor. E aí já aconteceu alguns casos de um cara que ele ouvia muito a rádio e onde ele me via, ele queria estar lá. Então, se tinha ação da rádio, ele ia nas ações achando que eu estaria lá, mas eu estava no estúdio, entendeu? Eu não fazia as ações na rua. Às vezes eu fazia para cobrir alguém que não podia ir, mas eu sempre fiquei no estúdio. E aí ele ficava perseguindo. Então, ele ia nessas ações pra tentar me encontrar, só que eu tava no estúdio. Aí até que ele descobriu onde era a rádio, começou a ir na rádio com muita frequência. E aí, assim, ele meio que... era um assédiozinho, assim, não era um assédio de agarrar, mas era aquele assédio de falar, né? Tipo, a pessoa ficar o tempo todo ali em cima, tentando alguma coisa. E ele viu que eu meio que não queria nada, mas que eu tratava ele bem e tal. Porém, ele se revoltou contra mim. Então, ele começou a falar mal de mim, começou a inventar coisas de mim. Tem uma Foi vez que ele falou que eu rejeitado tava... meu ego doer. Agora eu vou ficar tipo naquele isso. jeito. Será que ele não tava tentando vender Inodê, alguma lá, coisa? né? Pode Cartão ser. da Renner. É Balife, né? Naquela época, talvez, né? E aí eu tive que pedir pra direção Cartão pra me da ajudar, assim, porque eu não tava tendo mais controle dele. Eu encontrava com ele na rua, eu ficava um pouco de medo, assim. Ele gritava, ele fazia um escândalo. Sério? Às vezes ele me ofendia, às vezes ele me gritava com Ô, amor. louco, sério? Era muito doido, assim. E ficou quanto tempo isso? Na verdade, ele começou com isso, assim, durou uns 4 anos. Assim, Ah, só que assim, 4 ele mil? nunca... Não, mas não era todo dia que ele ficava tá. nisso. Pô, Então, mas- assim, às vezes ele 4 surgia... anos, tipo, o cara não se toca. mano. Mas ele tinha problema. Dava Entendi, pra ver, entendi. assim, que não era uma pessoa comum, né? E digo problema mental real, né? Você Entendi. percebe, assim. Então, você trata bem tudo, mas você evita, né? Então, eu pedi só a direção pra me ajudar com isso, evitar a entrada dele, porque às vezes eu ficava sozinha na rádio. Aí você até dá perigoso. tipo assim, beleza, né? O cara tem uma condição ali, mas quando é uma pessoa É. sem Normal. isso, né? Normal é um termo meio assim, mas enfim, uma pessoa sem isso, assim, pô, tomar no cu, né, cara? Não tem noção, até um chimpanzé tem noção melhor que essa porra, cara.
é uma pessoa de mais bom senso, vamos dizer assim, né? Não normal, mas um bom senso. Tá, acontece, mas aí você consegue lidar melhor, né? Tipo, você fala não e corta e o cara vai perder o tempo dele se você, né? Se a pessoa insistir. E, enfim, acontece essas coisinhas. Mas os meus perrengues mais foram nesses, no sentido de no ar, às vezes, sei lá, o microfone pifar. Já aconteceu de o computador fechar, tipo, você tá com um programa no ar, tipo, a gente tá aqui. Vamos supor que a imagem feche, tudo vai sumir. E só minha voz vai continuar, entende? Aí a gente vai ficar aqui conversando. No ar, isso, eu conseguia desenrolar, mas eu tava ali passando o maior aperto, que as pessoas não imaginam quanto. Já aconteceu de, às vezes, eu estar falando com alguém, entrevistando, a ligação cair, eu estar falando no telefone, eu discar pra pessoa na hora e conseguir botar ela na linha. Isso acontece com muita frequência comigo. E eu estar operando, falando e mexendo no telefone ao mesmo tempo, ligando pra pessoa. E aí ela atende, eu desligo o microfone correndo e falo, a gente vai entrar no ar agora, e pá. E aí eu plugo ela ali e já entra no ar de novo. A pessoa não dá tempo nem de pensar do que tá acontecendo, cara. E aí depois eu explico, ó, caiu e tal, e aí eu te liguei de novo. Quando eu era criança eu ligava pra rádio, mas eu tinha muita vergonha. Acho que até hoje eu teria vergonha de ligar pra rádio. Eu ligava pedindo música do Bananas de Pijama. Ai, que bonitinho. Eu era muito pequenininho. Tem muita gente que tem vergonha, mas tem vontade, às vezes, de falar no rádio, né? Já aconteceu aqui no Espírito Santo, eu tinha dificuldade, às vezes, de... Um perrengue como o capixaba era que, às vezes, quando eu colocava o ouvinte no ar, ele ficava mudo. Ele não falava muito. Não, isso não é perrengue, é normal daí pro capixaba. Aí, tipo, eu tentava interagir. Como é que tá seu dia? Conta aí, como é que você tá? Tô bem. O silêncio é uma gíria capixaba, né? E aí eu sofria um pouco com isso. Mas depois eles foram melhorando. Eu acho que os ouvintes que começavam a entrar no ar sabiam que eu era assim. Então, tipo, eles já meio que se soltavam automaticamente. Você vai educando, né? Normalmente, naturalmente. Mas foi assim, foram alguns dos perrengues no ar, né? Tipo, agora, no dia a dia, tem um que, assim, que é muito marcante pra mim, que é o fato, eu não tinha nem carro, mas eu lembro que eu ficava irritada de estar só no carona, ou estar até às vezes no ônibus, e eu ver que o capixaba dirige muito devagar do lado esquerdo e não dá seta. Então, assim, tá, isso acontece em outros lugares do Brasil? Acontece. Sim, é uma seta que não... A seta, até onde eu saiba, a seta fala assim, olha, irei fazer uma curva direita. Aqui é tipo assim, tô fazendo, porra. É uma coisa meio assim também. Quando dá, né? Quando dá. Eu estava vindo pra cá agora. A gente meio que não chegou 10 para as 3 por isso, né? Eu queria chegar 10 para as 3, cheguei 3 em ponto. Porque tinha um cara que toda hora me fechava e não dava seta. E eu, porra, meu irmão, seta né? Coloca pi. Não, mas pode dar à vontade, meu irmão. Usa a seta, ela tá aí pra isso. E andar muito devagar também na esquerda. Aí uma vez eu perguntei pra um cara que morava aqui, eu tava no carro com ele, falei, por que você só dá seta, só anda devagar na esquerda, sendo que é na direita que você pode andar devagar. E mesmo assim, nem tanto, né? Aí ele, ué, mas não é na esquerda? Aí você tirou a habilitação mesmo? Como é que foi? Aí me conta essa história, porque eu que sou eu, não tenho nem carro. Já sei que não é na esquerda, entendeu? É na direita que você pode andar um pouquinho mais reduzido. A seta é uma forma de comunicação, né? Sim. É uma forma de comunicação visual, né? Você tá falando pra pessoa que tá atrás de você. Nossa, você falou uma parada agora que eu não tinha notado. É uma forma. Por mais que seja óbvio. Não, Sim. gente, a comunicação tá em todo lugar. Então o capixaba ele tem essa dificuldade de comunicar. O sinal é uma comunicação. Exato. Se você avança ali... O carro é a extensão agora pensando na lógica, da pessoa. se eu não dou bom dia pro meu vizinho no elevador, pra que eu vou comunicar com o cara Dá que eu nem seta. conheço que eu vou virar pro lado com o meu carro? Ele que Então, se vira, né? É a lógica. Nem conheço, né? Sim, não faz sentido. Eu sei que é uma pergunta meio clichê demais, mas eu talvez pessoalmente queira saber como é que tá a rádio hoje como papel de comunicador, já que a gente está falando de comunicação. O que sofreu de alteração nesses últimos anos, até por coisas como, por exemplo, podcast, hoje você pode fazer uma produção independente e muita coisa mudou. O pessoal gosta de fazer aquelas previsões apocalípticas, o jornal vai morrer, a rádio vai morrer, etc. Só que não. Só que, na verdade, se transformou e se adaptou, né? Como que tá hoje a rádio em relação... Qual que é o público que ouve rádio hoje? Quais foram as transformações que aconteceram? Então, na verdade, o podcast ele já existe há muito tempo. Agora que virou uma onda total. Ele era mas uma coisa muito já... áudio, era igual rádio, gravada. Era exato. simplesmente assim, né? Pra mim, o podcast sempre existiu, no meu caso. Né? Mas assim, eu sempre, quando começou o podcast, eu já ficava antenada. E era de música às vezes também, né? Que o cara fazia um podcast e montava um setlist dele, tinha uma exato. coisa assim. Era muito diferente, muito diferente. Mas eu acredito que a própria rádio, ela tá se transformando já de um tempo pra cá em podcast.
e o fato das pessoas terem esse acesso de poderem gravar os seus próprios podcasts, então eu acho que isso, na verdade, só evoluiu ambos os lados. Eu acho que quando as pessoas falam, o rádio vai acabar, eu lembro que eu ouvia muito isso, se atenta, Nossa, hein? eles faziam aquelas previsões malucas, né? Não, tinha gente que botava medo em mim, se atenta, vai estudar outra coisa, vai fazer outra coisa, porque o rádio vai acabar e você não vai ter mais, daqui a um tempo, vai ter aqui robô operando. Mas, gente, ninguém tira a questão do ser humano, essa essência, sabe? Então, por mais que coloquem robôs, que coloquem tudo muito automatizado, sabe? Tipo, eu acredito muito na essência humana, eu acredito que as pessoas precisam disso e elas querem verdade cada vez mais. Quanto mais tecnologia tem, mais nós queremos e necessitamos de pessoas de verdade, vocês repararam? Uhum. Por mais que a gente fique antenado, conectado o tempo todo, a ansiedade, a depressão vem aumentando muito. A gente precisa de pessoas. E é tão que, por exemplo, quando eles vão criar uma inteligência artificial para poder... Que é um robô, não deixa de ser, tipo Alexa. Eles tentam humanizar num ponto absurdo. Total. Foi você que perguntou para ela outro dia de uma coisa de Big Brother, uma parada assim? Você fez uma pergunta de zoeira, uma dessas assim? Sim, a Alexa, ela todo dia ela fala uma coisa diferente sobre o dia. Que chega né? a ser... Entra quase no vale da estranheza pra gente, né? E realmente a gente sente falta de humanização, ainda mais com a pandemia agora. Que você, tipo, quem que mora sozinho, nossa, meus pêsames. Né? Você fica maluco, né? Sofre. Eu fazendo home office comecei a ver e ouvir podcast cada vez mais pra suprir essa coisa, assim. É como se eu estivesse com o rádio ligado mesmo, enquanto eu tava ouvindo. Então, eu acho demais, assim, eu penso que o rádio cresceu mais ainda até. Porque se nesse transformou, momento, né? principalmente na pandemia, que as pessoas estão em casa sozinhas, elas precisam de uma distração e se cansam da TV, que toda hora só mostra coisas ruins e, enfim. Ah, não, chega uma hora que você não aguenta mais ver notícia. Né? Exato, então aí o seu escape é o quê? O rádio. Então quando volta aquela essência do antigo lá, do rádio antigo, que tinha um locutor que interage com quem tá em casa, você se sente acolhido quando você tá ouvindo rádio. Eu tenho vários momentos que as pessoas, marcantes na vida das pessoas, que elas contam pra mim, de momentos que eu estava no ar, que às vezes pra mim foi só um simples momento, trabalhando normalmente em algo que eu já amo. Pra ela foi sensacional. E pra ela foi incrível, mudou o dia dela, entendeu? Então, assim, o que eu prezo no rádio é esse lado humano. Eu sempre trabalhei, sempre vou trabalhar fazendo rádio assim. E quando tentam mudar isso em mim, aí realmente eu começo a conflitar, sabe? Empresa versus Penélope, porque eu realmente quero ser a humana do rádio, fazendo rádio para outras pessoas que estão me ouvindo. Eu me coloco no lugar do ouvinte, sabe? E como que a humanização tá fazendo cada vez mais falta, né? Com esse cenário que a gente tá, então, né? assim, eu acredito que o rádio cresceu muito, e por mais que as pessoas falem que o rádio vai acabar, o bom e velho radinho vai estar sempre ali. Eu acredito que ele vai sempre acompanhar a tecnologia. Por quê? Quando eu cheguei, por exemplo, aqui no Espírito Santo, a Jovem Pan Vitória não tinha Instagram. Eu lembro que eu bati na tecla, vamos fazer. E eu já tinha o meu. Eu vindo lá do interior do Rio, já tinha o meu Instagram. Já gostava de fotos, sempre gostei de fotografia também. Então, eu já gostava de postar minhas coisas lá. E aí, aqui, eu bati o pé, a gente foi lá e fez o Instagram. Eu lembro que eu botei frente ali pra fazer o Instagram da rádio. Tá bombando aí até hoje. Então, assim... Tanto que eles não ligavam muito, eu alimentava tanto o Instagram que se você for olhar antigo, tem muita coisa minha, assim, tipo, muito eu ali. Ah, legal. Só que assim, eu fazia porque ninguém fazia, ninguém queria, então ninguém levava a sério, achava que aquilo ali era só algo fútil, não sei o que eles pensavam ou não acreditavam. Enfim, eu botei a cara na reta, e quando eles viram que o negócio estava deslanchando, eu comecei a ser cortada, tipo, pode diminuir aqui as postagens, que não sei o quê, aí você começa a ser vetado, né? Eu falei, porra, alimentei até hoje, mas tudo bem. Sim. E aí a gente passa a entender que vira algo profissional também, aí eu comecei a respeitar por isso, porque eu entendo que o Instagram tem que ser algo realmente, né, de trabalho, da empresa. E o rádio, eu acredito que ele não se limita a ser uma tecnologia, ele é uma forma de comunicar. Exato. Né? Ele tem uma linguagem própria, então por isso que ele se adapta. Né? E ele realmente não acaba. O que a gente está fazendo agora é rádio. Né? O rádio pode estar em qualquer lugar. Ele pode estar na TV, ele pode estar em vídeo, ele pode estar, sei lá, alguém pode gravar. Sabe, você pode fazer um rádio ao vivo. Posso que se, por exemplo, vamos supor, a gente estava falando do Pânico antes lá da Jovem Pan. Posso que se passasse aquilo que é gravado e vai pro YouTube na TV, provavelmente alguém pararia para assistir. Sim. Que é gostoso, sabe? Você ainda vê um bate-papo assim, é gostoso. Não é à toa que a gente está fazendo isso, é gostoso. E tem, sim, aquela imagem caricata, batida, etc. Eu sei, do tiozinho ouvindo rádio, radinho de pilha dele. Que é igual você falou da sua avó lá, que ouvia o rádio dela. E até hoje existe isso, né? O cara, pra não se sentir sozinho, ele dá um jeito de humanizar a vida dele com alguma coisa e criar
Uma relação, né? É um artifício que seja uma companhia pra ele, sabe? Cria um relacionamento. Então é importante pra ele fazer, sei lá, fanfic dele lá, dele imaginar quem é essa pessoa. Ah, que legal, é meu amigo. Penélope é minha amiga. Exato, eu entro na casa das pessoas tá todos de manhã, os dias. Tá de manhã comigo sempre, etc. Penélope é minha amiga, né? Eu assim, quando eu tô no rádio, eu imagino real o meu ouvinte, sabe? Tipo, eu imagino aquela pessoa que tá indo lá tomar um café, sabe? Acordando, e eu já estou acordada, mas ela tá acordando É íntimo, mas ainda. não é, né? É legal isso. Eu me imagino ali, sabe? Naquele ambiente. E eu sinto essa energia ali. Então, quando isso acontece, eu acredito que ele também consegue chegar até mim, sabe? Me imaginar realmente na casa dele. É uma responsabilidade, né? Como comunicadora também, né? Como... Total, invadir a casa das pessoas todos os dias. Às vezes a pessoa tá Entra na mal, minha tá casa. doente, sabe? Então, assim, você não sabe como é que é a realidade do Sim. outro. E entrar de uma forma neutra, ao mesmo tempo aproximando, né? Não é fácil, assim. Tem Ainda mais sim. de um capixaba, né? Uma casa capixaba. E falando nisso, você, por exemplo, você mora em prédio? Sim. Mora em prédio. Você tá saindo do seu apartamento, você tá abrindo a porta e você ouve que seu vizinho também tá abrindo a porta no mesmo momento que você. Ou Eu seja... fico doida pra encontrar ele, eu sou dessas. É? Sério? Mas eles voltam, eu acho, né? Porque Eles voltam? Eu acho que eles Você não encontra muito, então eles devem encontro voltar. pouco. Eu acredito que eles que façam o contrário. Eu confesso que Você espera. eu volto. Você espera, ó, Eu capixaba. volto. Olha, aconteceu isso hoje, vindo pra cá. Você voltou? Eu abri a porta, eu acabei de mudar lá, né? Abri a porta, veio um coroa lá, tiozinho e tal, não sei o quê. Aí eu dei bom dia pra ele, bom dia, meio pra dentro assim. Quase voltando. Eu entrei no elevador, fiquei esperando, ele vai entrar ou não vai? Aí ele entrou, aí ele agradeceu, eu fiquei, ok. Só que foi 15 andares descendo, caí de silêncio, né? Pelo menos ele não falou do tempo, mas tudo bem. Aquele silêncio assim. Mas eu né? acho que agora... Mas né, ele foi educado, eu fiquei ok. Eu acho que hoje Curioso. é mais por conta da pandemia, né? Agora, o meu medo, real, assim, então eu falo pra você que é capixaba, meu medo é quando voltar a pandemia e essa dificuldade de relação realmente estar pior, porque o capixaba ele já estava trabalhando essa ideia de melhorar o relacionamento. Eu percebo isso no dia a dia. Ele não quer mais ouvir que ele não atende bem numa loja, que não vende bem porque não é educado, entendeu? Porque já aconteceu comigo de entrar em várias lojas e ser mal atendida, né? E às vezes eu mesma vendo para as pessoas que estão ali entrando, porque às vezes eu tô na loja de alguém que eu vejo que a menina não tá atendendo bem, eu converso com a pessoa, eu mostro uma roupa que ela tá procurando, eu vendo pra pessoa, eu só não ganho comissão. Mas já aconteceu várias vezes isso. Cara, me dá medo frisarem que é ok você se isolar e desumanizar a sua vida. Ninguém vive sozinho. Uma amiga compartilhou no story dela, tipo assim, ok, você ter sua solitude, acho bacana, importante, mas o ser humano é um bicho sociável, né? Tá no nosso DNA que a gente precisa de alguém para sobreviver, precisa de se comunicar para sobreviver, né? Senão você era jogado na tribo e foda-se, ninguém ia ligar pra você. Mas me dá um medo, assim, cara. Uma amiga compartilhou no story do Instagram dela uma matéria que eu fiquei com medo de clicar. Não acabei nem clicando, preferi ficar na minha bolha. De que na Coreia está sendo muito ok você se isolar em casa e não falar com ninguém. Eu fiquei meio, cara... Vou ler depois, mas eu fiquei meio bolado com isso, sabe? Eu fiquei... Não sei se é ok, né? Não sei se é legal você se acostumar com esse isolamento absurdo. Eu acho que o ser humano, ele precisa saber Sem lidar se com ele comunicar, próprio. Porque sabe? se você não gosta da sua própria companhia, né, também, né? Você não pode ser Se você dependente não gosta de você, do você não vai outro. gostar de ninguém, né? Você não pode ser dependente do outro pra ser Claro, feliz. Mas nós sim. precisamos nos relacionar, né? Pra gente até aprender, pra gente trocar Os experiência. anticorpos sociais, né? Também. Você aprende muito conversando. E você se relaciona, você faz bem pro outro, faz bem pra você também, no final das contas. Saber que existem diferenças, outras perspectivas. E você pode se isolar dentro de casa, mas você vai precisar de algum trabalho de outra pessoa. Você vai precisar de alguma outra função de outra pessoa. Você vai precisar do café que alguém produz pra você. Então você vai precisar sair de casa pra se relacionar, pra comprar esse café, pra comprar o pão de cada dia, pra fazer suas compras, enfim. Você não pode ficar o tempo todo sem se relacionar. Porque a pessoa que não se relaciona, que não se comunica com mais ninguém, a não ser com ela mesma, ela tá assim, sujeita real a uma depressão profunda. E aí, só Jesus na Precisamos causa. chamar um psicólogo pra cá. Sério mesmo, falando super sério. Mas Tem alguém aí com... quem é um psicólogo, esteja convidado, por favor, alguém se manifeste na DM deve do ter alguém Parcial. aqui. Gostaria muito de conversar sobre isso. O próprio Uber, é o Uber, né? O aplicativo que tem aquela opção de você, se você quer conversar ou não quer. O Uber tem. Isso é de antes da pandemia mesmo. Né? Não foi? sei Eu não me dizer, lembro, não sei. É de mas... antes da pandemia. Você Mas eu acho que consegue... já tinha isso. Porque tem muito essa questão, né? De às vezes Mas- você pegar um Uber e o cara reclamar
que a pessoa não fala, mas tem cara também que o próprio motorista é ignorante. Mas eu acho que isso é uma coisa do Uber Brasil, tá? Que lá fora, realmente, você entrou no Uber, tipo... Tchau. Silêncio. Eu acho que é ambiente, né? Você se... a gente é latino, cara. A gente gosta. Não, e eu acho que... Fale por você. Eu penso na comunicação assim... do caralho. O que é a comunicação? A comunicação, às vezes, é o silêncio. Mas é você respeitar o espaço do outro. Sim. Silêncio não é você ficar mudo o resto da vida. É você respeitar o espaço. Por exemplo, eu entro numa igreja. Não vou ficar lá falando igual alto, gritando igual uma maluca. Né? Eu preciso realmente ficar ouvindo. Eu tô ali para ouvir. Se eu vou numa palestra, num seminário, né? Eu tô ali para ouvir, eu tô como ouvinte. Então eu acho que é você criar uma postura. Saber seu espaço, seu momento. Até onde vai, né? É questão sem faltar com respeito. Exatamente. Então, assim, é você estar preparado para se comunicar falando ou não. Mas é você... Quando você ouve, você também está se comunicando, né? Porque a pessoa está falando, você está ouvindo. É saber ouvir também. Então, assim, eu acho que é mais isso, assim. Não é você se isolar totalmente e achar que o mundo é só seu, você está vivendo ali. Porque você, em algum momento, vai passar mal, você vai precisar de alguém. Enfim... Tenha relações, né? Você precisa ter relações. Eu acho que até aumentou o número de pessoas adotando bichinhos de estimação nesse período aqui. Até viralizou no início da pandemia um vídeo de uma mulher que vai levar um cachorrinho, bebê, pra mãe dela. Que ficou muito famoso, que a mãe dela estava isolada, era uma senhora e tal, e ninguém ia visitar ela por conta da pandemia. Levou um filhotinho de cachorro e a senhora abraçou o filhotinho, começou a lamber a cara dela, se emocionou e já identificou logo de cara e ficou falando, meu filho novo. Eu achei muito interessante isso, que até as pessoas que faz bem pra você, né? Faz bem se você relacionar, né? Isso, exatamente. Por mais que você tenha, sei lá, desde uma Alexa até um gatinho ou cachorro, que é uma Alexa, né? Até um gatinho ou cachorro, faz... Ou uma rádio, que a gente tava falando antes, um copo Stanley. Um copo Stanley para se relacionar. Aí é difícil, né, cara? Aquele aí copo é difícil que custa $9 nos Estados Unidos? Que custa 10, né? Estourando $20 nos Estados Unidos, que aqui custa R$300, né? Enfim. Brasil. Meu Deus, você cortou meu raciocínio agora. Mas, é o relacionamento. Não, eu imaginei né? o cara pegando um copo Stanley e fazendo um Wilson. Né? Porra, até inclusive esse filme dá uma aula. Não julgue. Mas tudo bem, o cara que paga pra você um você copo. que tá aí, que tem um copo Stanley agora segurando o copo Stanley, tem um relacionamento com o copo Stanley. Seu copo, tudo bem. Seu copo, suas regras. Eu desafio o cara que tem um copo Stanley quebrar ele pra ver se não sente tanta dor, assim. A gente pode fazer isso um dia. Quebrar um copo Stanley. Fazer a sociedade de capixaba chorar. Você deu uma ideia errada muito boa. Sim. Vai ser sofrido, tá? Tem mais perrengue que você passou? Que eu me lembre ao só, vivo? assim... Hoje teve mais alguns, né? É normal, aí tipo, cair a internet, já aconteceu de ficar escuro. Tem uns perrengues que acontecem, tipo, de faltar energia às vezes em estúdio, de rádio, que não tem aquela energia, né, dentro, a luz de emergência dentro do estúdio que tem que ter, né? E aí já aconteceu de eu trabalhar em algumas rádios aqui no estado que não tinham. E aí o que eu fazia? Eu tinha um celular pequenininho, daquele LG pequenininho, que eu chamava de kit ladrão. Eu carregava ele, porque se eu fosse assaltado, eu dava ele. Aquele se você dá na cabeça da pessoa, a pessoa morre? Tipo esse. Nem é smartphone. Ou é smartphone? Não, aquele pequenininho. O ladrão vai acreditar. Mas isso, tipo... gente, vamos combinar, né? Os celulares modernos, eles chegaram aí tem pouco tempo. Tipo, sim. Aqueles mais antiguinhos aí, tipo LG, esses Motorolazinhos. Nessa época você já tinha o celular pro ladrão? Eu já tinha o meu kit. Nossa. Não, 2013, 2014. Vanguarda. Então, 2013, 2014, eu tinha, né, esse celularzinho pequenininho da LG. Que ele é muito bom sinal, ele pega a rádio, ele é maneiro demais. Aí eu tinha um iPhone 4. Que é muito bom sinal, pega rádio. É engraçado, o celular não pega rádio hoje, né? Não pega, né? Tem que ter internet no streaming. E aí, eu tinha também um iPhone 4. Então, eu carregava os dois. Mas, na verdade, o outro LG era porque eu tinha 2 chips e eu usava um, às vezes, para fazer alguma coisa para a própria rádio. Porque a ligação e a qualidade era melhor do que a do iPhone, por incrível que pareça. E aí, gente... Faltou energia na rádio, sabe o que eu fiz? Peguei aquele celular, liguei a lanterna, pendurei no microfone assim e fiquei fazendo a locução usando a lanterna daquele celular da LG, porque eu precisava operar e enxergar a mesa, entendeu? E você precisa ler os merchans, né? Acabou a energia e
ficou escuro. Mas tá funcionando a mesa ainda? Sim, porque fica o gerador, né? Pra manter a rádio no ar. Nem... Mas dentro da rádio a energia era do prédio, então tava tudo apagado. E eu ali, com aquela luzinha, com quase a luz de velas, né? Com a luzinha da lanterna do celular pendurada no microfone. E eu ali fazendo... Gente, o programa acabou de ficar mais romântico do nada. Né? Uma luz agora uma mais... luz, só faltou um mozão. Né? Mandou direta pra alguém. Aí... O mozão é aquele que tava tentando entrar na rádio. Lá, o Stalker. Era o Stalker. Oh, não, coloca agora. Não. E aí, gente, aconteceu esse perrengue, um dos perrengues, assim, né? De você ficar no escuro fazendo a locução normal, operando, mas sem energia. Então, às vezes, eu tinha que acender aquela luzinha e às vezes demorava 30, 40 minutos pra voltar. Nossa. Já e você segurando ali, né? Segurando a bagaça ali, a parada toda. E já aconteceu o que mais? Há pouco tempo aconteceu também comigo, saiu a transmissão do horário político. Eu tava fazendo horário político, e aí caiu a internet. Tipo, não funcionou. E eu fazia pela internet a transmissão. E é obrigatório, você tem que colocar no ar. O que eu fiz? Eu liguei no celular a rádio original que estava transmitindo, né? Liguei no celular o meu 4G e fiz funcionar o rádio ali. Consegui colocar o canal da política e segurei o rádio aqui no microfone e transmiti o horário político assim. Só que eu fui a única que conseguiu transmitir, porque as outras emissoras também tinham caído, né? Todas eram. Porque o stream da rádio que fazia a transmissão que tinha caído, o stream da internet. Então conseguia só através da rádio, frequência, transmitir. Então eu consegui transmitir daquele jeito, mas deu tudo certo. Aí eu acho que eles pegaram o sinal que eu tava transmitindo e retransmitiram, né, em algumas emissoras, mas foi rápido, tipo 3, 4 minutos, assim. Ah, tá, você não ficou uma hora. O que pro ouvinte ele nem vai notar, né? Não, porque sai com muita qualidade, então assim, super funcionou. Fala ninguém ouve também, né? Hã? Nossa. Horário político? É. Às vezes ouve sim, tá? Às vezes ouve, só que assim, é muito repetitivo, para, né? você ouve por conta dos sabe memes. Qual que é o mal? Vou tem... ensinar um negócio pros políticos. Vocês erram porque vocês têm preguiça de investir dinheiro e fazer um programa diferente todos os dias. Então eles fazem muito repetitivo, você já sabe o que o político vai falar. Meu nome é fulano, eu quero defender... Tem 10 segundos pra falar tudo. Às vezes eles têm o tempo também, mas eu falo assim, quem tem tempo, não utiliza a favor dele esse tempo. Falar em enfiar o microfone, o telefone no microfone. Não, horário político sim, mas a Voz do Brasil. Eu adorava ouvir a Voz do Brasil. Sério? Eu aprendi a gostar de ouvir a Voz do Brasil, sabe por quê? Eu ficava numa rádio, inclusive já trabalhei também na Jovem Pan um horário à noite, que eu tinha que chegar às 5 da tarde, só saía por volta de 11, mais ou menos. Então eu tinha que fazer a transição, né, de um horário pro outro. E aí eu pegava o final da Voz do Brasil. Então eu escutava a Voz do Brasil toda, porque ela tem que ir pro ar, né, então obrigatoriamente com qualidade. Eu ficava operando. Sim. E eu começava o programa logo em seguida. Então eu escutava a Voz do Brasil. E o melhor de tudo, gente, que você escuta a Voz do Brasil hoje, por exemplo, e amanhã você já sabe todas as notícias que o pessoal vai dar. Tipo, você fica muito bem informado. Porque tudo que acontece vai primeiro na Voz do Brasil, sabe? Tipo, um filtro ali, a não ser que aconteça depois, mas eles ficam sabendo tudo ali, é tudo muito imediato. Então, no dia seguinte, as notícias que são dadas, geralmente são aquelas que foram para a Voz do Brasil. Aí você virou fã da Voz do Brasil. Sabia que ter... Passou a seguir os repórteres, os jornalistas? Não, assim também não, né? Eu gostava de ouvir só, nada demais, eu nem sabia. A perseguir os caras. Hoje eu sei que Penélope trabalha na Jovem Pan, mandou DM. Eu fiquei sabendo que tinha uma capixaba que trabalhava na Voz do Brasil. Eu não lembro o nome dela, mas ela fazia a Voz do Brasil, eu achei legal. Ô, Parcial, a gente vai abrir pra pergunta no final? Ou como é que vai ser? Cara, a gente já recebeu muita pergunta. Você quer botar o áudio de alguém falando no microfone? Não, hoje não. A gente ia liberar o WhatsApp, mas pra próxima a gente libera o WhatsApp pra colocar áudio aqui. Mozão tá tenso, tá difícil. É que você falou de botar outro. Aí, ó, não dialogamos. Mozão tá tenso, tá difícil, não dialogamos. A Natália botou aqui. Ô, Natália, conversa com o Mozão aí, lasca um beijo nele. Tem outras formas de conversar que não são verbais, né? Então, mas às vezes é bom chamar pra conversa, sabe? Tipo, com certeza. Não DR, mas vamos trocar uma ideia. Penélope, você já pensou em ter um canal no YouTube? Já, eu até tenho, mas assim, não tenho tempo pra ficar ali, tipo, alimentando, assim, vários projetos e ideias eu tenho, né? Mas você não tá alimentando ele? Não, muito difícil, assim, tipo, mas eu penso em ter um canal. Já perguntaram aqui. Vocês vão seguir, gente, se eu fizer um canal, já segue lá o meu, que eu vou começar a gerar conteúdo lá então pra vocês. Mas com certeza, perguntaram, mais de uma pessoa já perguntou aqui. Ó, pessoal, vocês querem que eu fale de quê no meu canal? De tudo? Entreviste pessoas? Faça um podcast? Perrengues na rádio. Conselhos amorosos. Conselhos amorosos. Eu não sou a pessoa ideal, gente, mas eu posso dar os conselhos. Mas, Vocês têm que
comer um Doritos. Pode falar, Marco? Pode, Doritos, patrocínio Não, parcial. Patrocina a gente aí, Dudes. Vamos comer um Doritos. A gente vai deixar, né? Pode falar a marca. Esse veículo aqui gigantesco de comunicação que é o Parcial. Vamos lá. Pessoal, manda pergunta aí. A gente tava com muita pergunta, mas da live anterior, né? Aqui do Instagram. Pode mandar pergunta que a gente vai respondendo aqui. Beleza? Mandem perguntas. Ao vivaço. Penélope. Penélope. Tentar falar com uma voz mais bonita. Vou né? até sentar direito. Chegar à Aqui. altura. Lá vem bomba. Time daqui do estado, você torce pra algum? Meu Deus. Rio Branco? Rio Branco? Polêmica, Então, gente. quando eu Vamos cheguei colocar aqui polêmica. também, quando eu cheguei, eu perguntei por que todo mundo aqui torce pro Flamengo, pro Vasco, pro Fluminense. Aí disseram que tinham poucos times, né? Que não era muito... Assim, não existia essa questão do futebol ser realmente algo que as pessoas pudessem estar no estádio para assistir, tivessem toda essa cultura do futebol daqui. Eu fiquei impressionada, porque, tipo... falei, gente, como assim? Todo estado tem um time, né? Aí eu comecei a pesquisar, eu fiquei sabendo que tinha o Rio Branco e tal. Cheguei até a ver alguma coisa muito rápida, assim, deles, antes da pandemia. Mas eu não é que eu tenho um time, mas eu tenho aí o Rio Branco, que é o que eu ouvi, né? Tipo, É mais fácil, mas né? tem um time lá na Serra que não é profissional, que eu gosto bastante dos meninos que jogam lá. Então, assim, eu acho que o esporte aqui, ele existe muito, sabe? Mas eu sinto falta dessa valorização do cara que é atleta, do cara que tá ali fazendo a arte dele no esporte também, sabe? Eu acho importante ter essa valorização, mas eu sinto que aqui... Por exemplo, se um cara é campeão de luta, que quase ninguém fica sabendo, a não ser que ele já seja famosão, entendeu? Então, assim, eu ficava chocado, falando, por que a mídia aqui não fortalece mais isso, sabe? Não expõe mais isso? Quando Eu sinto faz falta. isso, são só pra um ou outro esporte, que já são aqueles esportes que já estão marcados por Ou conta porque o cara de já tá mídia. famosão. Mas é tipo assim, vou falar só de futebol, disso, aquilo, porque é o que o brasileiro veio e foda-se. Eu já tive várias ideias, assim, por exemplo, em lugares que eu trabalhei, gente, me dá um espaço aí na TV pra eu fazer alguma coisa de esporte, Ué, sabe? não teve, se não me engano, se eu não posso estar errado, mas não foi nas Olimpíadas do Rio que teve um atleta lá que ele ganhou um monte de... Ele ganhou uma prova lá, não lembro agora o que era, se era de natação, uma modalidade de natação. Que ele pediu patrocínio na Globo, ao vivo, assim. Eu acho que era capixaba, ele, não lembro agora. E Olha que ele até deu uma viralizada por conta disso, que tipo assim, o cara tava lá, independentezão, cara. Tipo, igual você falou, comendo miojo, sabe? Mas o cara tava lá. Falei, pô, que irado e que não irado, né? Que irado do cara peitar e estar lá. E que coisa, né? Tipo assim, valorizarem só esporte A, B, C e D por conta de, tipo assim, vai ter retorno em mídia e caguei. Tem isso também, né? Tipo, eu acho que boa parte da desvalorização do, por exemplo, do futebol aqui no estado por conta disso também. Tipo, não, caguei, ninguém vê essa porra, por que eu vou botar minha marca lá, né? Tipo isso. Eu acho que a Globo colaborou muito também nisso, em transmissão do Carioca, né? A gente acabou valorizando essa Aqui cultura a de cultura lá. é completamente carioca em relação ao exato. futebol, né? Estão perguntando aqui, qual é o seu signo? Touro, Importante. E Touro. ascendente. em Gêmeos, E a lua. não sei. Em Vênus. Signo Também não chinês. sei. Fundo do céu. Também não sei. Signo chinês. Não sei. Vamos se montar perguntando- o mapa da Como é que Penélope olha, agora. gente, o signo eu não chinês? sei, eu Você sei que eu tem- sou macaco. Você pode colocar, tem esses sites que fazem o seu mapa, né? De acordo com a hora que você nasceu e do dia e tal. E Ah, faz o meu aí, gente, ó. Nasci Ó. 7 horas da manhã, 7 horas da manhã. dia 16 Mas de tem que falar o maio. nome Tá, não precisa do nome completo, mas enfim. CPF, CPF, né? número que eu calço. Senha do cartão. Estão perguntando aqui, por que é tão difícil... Eu não consegui ler o nome da pessoa, CH Santos Costa. Por que é tão difícil tirar alguém pra dançar nos forrós capixabas? É porque a gente tá em pandemia. Gente, não sei de onde vocês estão esses forró aí, não. Por quê, Penélope? Você já foi e frequentou forró? Não, Fale dos... No caso, ele é um cara? não sei. um homem, tá? CH Santos... Penélope, Deixa eu dar uma olhada aqui. pra quem não sabe, Penélope também trampa como DJ. Ela tá acostumada nas nights, então ela sabe como funciona a mecânica do crush, do flirt, essa coisa que parece um documentário da Discovery, né? Provavelmente é um homem. Como é que é o flirt capixaba com os caras de chegar... Como que Então, tira pra assim, dançar? porque tem essa questão, né, da dificuldade do cara, porque, vou ser sincera, eu já ouvi vários caras dizendo, a mulher capixaba, quando você vai chamar, ela vira cara, tipo, ela ignora. Eu ela nem não quer. tento. Mas assim, eu acho que talvez é o jeito também que vai chegar, eu acho que tem isso também, né? Muitas vezes o problema tá no homem, né?
Às vezes, mas assim, eu sei que existe essa verdade. dificuldade. Teve um cara que ele falou pra mim que ele não é daqui. Ele falou assim, nossa, a capixaba ela é muito marrenta, assim, tipo, ela se acha muito, não sei o que lá, porque elas são lindas, cara. E, tipo, elas realmente, né, elas são bonitas. Eu acho as capixabas muito bonitas. Sim. E aí elas talvez tem isso, mas às vezes é um receio, não sabe quem é o cara, não vai chegar, né, chegando, deixando. Eu acho também que, como aqui é pequeno, peraí, tirei minha máscara, coloquei minha máscara de novo. E vocês não vão saber Como quem é que- Só vindo aqui pra saber quem é o parcial. Como aqui é pequeno, né, a cidade pequena, claro que a gente tá crescendo pra caramba, né, ainda bem, a gente tá conquistando muita coisa, mas ainda é pequeno, a gente se conhece bastante aqui, todo mundo se conhece. Ou o crescimento material acho que não isso- acompanha, né? Isso influencia cultural. muito as relações humanas aqui, principalmente nessa questão essa questão de flerte, de uma pessoa conhecer a outra, você tá muito mais em evidência, né? Se você passa a se relacionar com alguém, você tem que pensar 50 vezes pra saber o ciclo de amigos, se não bate com outros e tal. Eu acho que isso influencia muito aqui. Muito, diferente Sim. de cidades maiores. O Tinder daqui é uma maravilha. O tanto de gente que não bota nem a porra da foto no Tinder porque não quero aparecer por conta do pessoal do trabalho. Eu fico assim, nossa, que coisa de cidade de interior, velho. Por Meio que provinciano. isso? na verdade... Na verdade... Não, na verdade, assim, eu acho que tem essa questão de todo mundo se conhecer, mas eu acho que esse lance, tipo, chamou pra dançar, às vezes a pessoa não aceita, ou tem essa dificuldade, às vezes a pessoa não sabe nem dançar também, aí ela recusa. Que pode virar uma brecha pra conversa, inclusive. Exato. Né? Pode ser tanta coisa, Ou né? antes de você chamar pra dançar, pergunta, você gosta de dançar? Você quer dançar ou não? Entendeu? Tipo, e começa uma conversa ali, talvez não vai dançar, mas vai que depois, né, cria uma amizade ou até um relacionamento a partir, né, daquele papo, daquela conversa. Mas assim, eu acho que é muito relativo. Se me chamarem pra dançar, eu vou aceitar, porque eu adoro dançar. Viu, Então, gente? tiver no Tomem forró, notas. Tomem convidem. Menos o notas. cara que seguia ela aí um tempo atrás aí. Que ela... Tirando o stalker da rádio lá, tomem notas sobre como chegar na P no meio da balada. Chame para dançar. Bora dançar. Chame para dançar, independente de onde você estiver. Não tenham medo de conversar, porque ela é uma pessoa que gosta de conversar, vira tudo assunto, que o pessoal realmente tem esse negócio mesmo. Tem gente que tem medo, né? E acha que eu sou inacessível. Não, mas aqui você vai nas baladas, as pessoas, você vê só as rodinhas, assim, né? É. Aí você olha pro lado, a pessoa olha pra você. Gente, Parece- aqui é muito doido, porque uma vez, quando eu não tinha carro, eu ia trabalhar de ônibus. Não tem vergonha nenhuma de dizer isso, porque perrengue, né? Todos nós. Eu ralando pra caramba, então, tipo, não tinha dinheiro, me Eu acho mudei que é pra uma cá aula sem um social centavo. você pegar transporte coletivo Total. na vida. E aí eu lembro que um cara uma vez me reconheceu no ônibus e aí depois ele mandou mensagem no Instagram: nossa, eu fiquei doido pra tirar uma foto com você, mas eu fiquei com vergonha. Eu acho que existe essa timidez também, né, do capixaba. E aí eu falei, mas pode falar comigo, não tem problema não. Mas é porque eu nunca pensei que a Penélope da PAN, por exemplo, e fosse andar de ônibus. Que não, veio lá você- de São Paulo. Gente, eu ando de ônibus, eu sou pobre. Que veio lá de São Inclusive, Paulo. meu PicPay é Penélope. Fica aí, gente, o PicPay. Caixa postal. Por favor. Mandem correspondência aquelas cartinhas de Recebidos. rolo. Cartinha de rolo. Ó, naquela- a deusa Mabi tá falando que é verdade, porque a pessoa que tá flertando com você pode ser ex do seu irmão e você não sabe. É. A Jesse Nunes falou que é tudo frescura. Tem pra tudo, né, gente? Ex do seu irmão. A Joseli Angel tá falando que Penélope maravilhosa. Angel, um beijo. Lucas Bragato tá perguntando se a gente faz live no YouTube. Hoje, Iria, né? só hoje que não vai ser no YouTube, só hoje que a gente tá aqui. Mas a próxima vai ser comigo de novo. Sim, E aí vai ser no YouTube. Essa live irá para o YouTube. Nós faremos os cortes dos momentos, melhores momentos também. Mas sim, a ideia das A próximas próxima seria no live- YouTube, sim. A próxima live é quarta-feira. Depois a gente vai liberar a programação. Isso, já temos uma programação pronta já. Que finos, eles são muito organizados, gente. Muito profissionalismo atrás. Joseli Marcelo. falando aqui, uma das pessoas mais humildes que conheço. Você... Eu vou concordar. Eu também. Já aconteceu assim de pessoas me conhecerem e dizer, nossa, eu pensei que você era super, tipo, Pelo da alta amor de sociedade, aquela pessoa inacessível, né? Gente, eu sou uma pessoa comum, como qualquer outra pessoa, só trabalho numa área da comunicação e fico, às vezes, exposta demais, mas eu sou super simples, eu fui criada de uma maneira simples, eu acho que a gente carrega a nossa essência e eu carrego a minha essência Nunca comigo. esqueça da sua raiz, né? Nunca Sim, esqueça da sua aquela raiz. menininha lá de Varriçaia que subia no cupim, que pegava um graveto pra fazer de microfone, ela ainda existe em mim. Então, assim, enquanto ela existir em mim, né, eu espero poder dar o meu melhor e seguir a minha missão, que a minha missão aqui é assim, na verdade eu penso que a missão de todo mundo é essa, né? Fazer desse lugar um melhor momento, a melhor vibe. Então, assim, a gente dá o nosso melhor mesmo. Claro,
todo mundo correr atrás do seu. A gente não precisa... O fato de ser humilde não quer dizer que você tem que ser aquela pessoa que vai viver sempre em extrema pobreza. Eu sempre fui pobre e sempre corri atrás de melhorar. Eu quero isso pra mim, eu quero melhorar cada vez mais. Eu quero ter conforto, tranquilidade, eu quero isso para as pessoas que eu amo. E eu quero que todo mundo conquiste isso, mas você não precisa... Eu posso entrar em qualquer festa aí super bacana, elegante, também posso entrar em qualquer churrasco na laje, entendeu? E ser a mesma pessoa, entendeu? Então, assim... Até porque a humildade não tem muito a ver com isso, isso, né, exatamente. cara? Então, assim, quando as pessoas às vezes associam... que não sei o quê... existe a questão de você fazer de pobre coitado, de humilde pobre tadinho, e o fato de você realmente ser uma pessoa que vem da... De personalidade humilde, né? De personalidade não de materiais humildes. Exato. E... às vezes não ter condição mesmo financeiramente, mas continuar, sabe, correndo atrás. Cara, eu acho muito irado quando a pessoa, tipo assim, super parênteses aqui, meio aleatório. Que eu tava vendo entrevista, por exemplo, com aquele Rubinho Barrichello. Ele é um cara super, vamos dizer assim, humilde, assim. Ele é um cara milionário, etc. Mas ele tem um pé no chão interessante. Então, uma visão, tipo assim, ok, eu tenho condição, mas eu sei o quê. Mas é a forma com que ele trata as pessoas, ele não tá nem aí se você tem grana ou não. Isso é muito legal. Eu acho isso foda, cara. Eu acho e tem gente irado. que tem aí um pouco a mais e acha que é o rei, tem né? Um renegade. Tem gente que tem um treco que nem às vezes, né? Um copo Stanley, um renegade que fica se achando um rei da porra toda. E eu assim, acho que, tipo ninguém assim, é melhor do que ninguém. Cara, Somos todos, né? Cada um tem seu jeito. Existem as pessoas que conseguem, às vezes... mais coisas e mais evidência, mas porque talvez ela estudou mais, correu mais atrás, enfim. Tem também quem já nasceu em berço de ouro? Tem, né? A gente não vai negar. Sim, não meça a vida do outro com a sua própria régua, né? Essa exatamente. Coisa assim. Mas eu acho que cada um é cada um. Se você não tem, a sua realidade é outra, a gente tem que viver de acordo com a gente tem que o que ter tem ali, sabe? A gente tem que ter uma noção do nosso papel na sociedade. Da nossa posição e entender a posição do outro também. Porque, por exemplo, às vezes eu não sou rica, né? Aquela pessoa milionária e tal, mas eu tenho em mim um acesso muito grande que muitas pessoas gostariam de ter. Sim. Quando eu tô no ar, no microfone, se eu quisesse acabar com alguém ali no microfone, mesmo que aquilo custasse a minha carreira, a minha vida, eu poderia, sabe? Mas é questão de bom senso, você ter respeito, você entender que você tá ali fazendo o seu trabalho, mas é um papel que você leva para ser melhor, né? Pro dia a dia, não para tentar destruir ou fazer algo ruim. Mas, em compensação, existem pessoas que talvez se tivesse esse acesso, sabe, ia destruir tudo. É tipo aquela pessoa vira que não estrela, tem... né? Tipo aquela pessoa também que não poderia ter uma bomba nas mãos, tipo isso. Não saberia lidar com ela, né, da melhor maneira. Então, eu acho que é meio que assim. Você tem que dar o seu melhor todos os dias. Todos nós temos uma missão aqui. Acredito muito nisso, sou muita energia, sou muito essa vibe, assim, de acreditar nessa energia mesmo. Tenho muita fé em Deus, assim, que eu acho que a minha religião também, o fato de... eu não tenho uma religião certa, mas a minha religião de fé, de acreditar em Deus, é que é um processo isso aqui, sabe? A pandemia tá aí pra mostrar isso pra gente, sabe? Que as coisas estão acontecendo. Deveria ser uma aula de humildade, a pandemia. Deveria. Aquela questão... Nem todo mundo tá entendendo isso. Olha, a gente escuta muito empatia, resiliência. Mas quem está entendendo isso? Né? Mas eu acho que poucas pessoas realmente acreditam nesse processo. Porque quem ou quem corre atrás de melhorar, melhorou. Quem não fez, eu acho que não, sabe? Sim. É porque não quer mesmo, a pessoa não tá fazendo esforço para entender isso, sabe? De você olhar para o outro e respeitar, entender que é um processo difícil, que o mundo tá vivendo e que a nossa realidade é algo... inédito para nossa geração, para o nosso século, né? Total. Os últimos 100 anos, pelo menos. Teve a gripe espanhola, mas... A gente tem uma responsabilidade muito grande, assim, acredito, que a nossa geração é a geração da transformação. Nossa geração pegou a transformação da tecnologia, a nossa geração tá nessa transição da pandemia, essa loucura toda de doenças no mundo, e a nossa geração tem uma responsabilidade muito grande com o meio ambiente, por exemplo. Então, penso eu que os nossos filhos, os nossos sobrinhos, e, enfim, essa geração que está vindo, se a gente não preparar ela, aí pode ser que realmente seja o fim da... Sabe? Que a gente não tenha condições de manter o que a gente já tem, já construiu até hoje. Então a gente precisa muito educar essa galerinha aí, sabe? Não deixar ele só agarrado num celular, jogando videogame, fazendo joguinho ou fazendo brincadeiras nas redes sociais, porque não é só isso o mundo, sabe? A gente precisa de cuidado que tá aqui, no espaço aberto, que tá fora do celular. Isso aqui é um mundo que é criado. E aí a gente não sabe até quando isso vai durar também, entendeu? Então, assim, é muito louco isso, mas se a gente não cuidar da próxima geração, a gente vai ter uma doença terrível aí, depressão... E daí por aí vai. Espero que não seja assim. Espero que seja muito melhor. Daqui 100 anos, alguém venha
fazer algo melhor ainda, né, pro mundo mesmo, planeta. Sim. E falando sobre futuro, né, já que a gente entrou num papo cabeça mesmo e dá continuidade a coisas importantes, BBB 22, a gente vai te ver lá? Vocês querem me ver no BBB 22? Gostaríamos. Será, gente? Olha, desde quando começou o Big Brother, todo mundo falava isso pra mim, sabe? Lá atrás, assim, quando começou o Big Brother, todo mundo falava, você tinha que entrar no Big Brother. Eu sou muito, assim, eu falo muito o que eu penso, às vezes eu falo até demais. E isso incomoda muita gente. E às vezes tem que segurar a onda por isso. Mas eu me exponho demais, exponho muito minha vida. O que eu conto pra vocês aqui, vou contar em outros lugares, já contei em outros lugares também, onde conversei, enfim, quem me conhece, a minha história sabe. Tem muita coisa, às vezes, que eu não consigo contar ainda, porque é tanta, né? São tantas histórias. Mas, assim, eu acho que seria uma grande oportunidade e uma experiência. Eu não sei se eu duraria muito tempo. Porque o público, ele é muito, assim... É diferente, nossa, uma né? experiência maluca social de, sei lá, de porque, assim, formação de opinião e manipulação também de opinião. Total, BBB, né, cara? Lá é uma doideira, assim. Tipo, eu não sou nerd, eu não sou aquela pessoa que teve muitas oportunidades de estudar tudo que eu gostaria de ter estudado na vida, de ter acesso a muitas informações que eu não tive. A minha realidade foi diferente. Mas eu sempre corro atrás de melhorar, sabe? Eu pego aquilo que eu tenho e tento usar aquilo a meu favor e melhorar aquilo. Só que eu acredito que o Big Brother deve ser algo, assim, muito louco, sabe? Tipo, deve ser uma experiência única e eu iria se me chamassem, com certeza. Eu acho que seria válido, assim, né? Você já tentou? Eu acho super válido. Então, eu sou daquelas que eu me inscrevo todo ano, mas eu não mando vídeo, eu não termino de fazer inscrição. Aí quando eu vou ver, já acabou o prazo. Aí eu, não era pra ser. Mas esse ano... Tem uma agência que quer que eu me inscreva. Não vamos divulgar o Nem nome, vou falar, segredo, fica aí. Brincadeira, gente, mas olha, se rolar, eu não sei se vocês querem que eu me inscreva. Se vocês querem, comentem sim nessa live. Se vocês comentarem, se tiver mais sim, pra que eu vá pro Big Brother, eu vou me inscrever no final desse podcast, combinado? Eita. Combinado, por mim já é sim. Então já é. A Natália Batista tá perguntando, o que você acha de relacionamento onde o homem é mais novo? Problema nenhum, gente. Idade, pra mim, eu acho que é algo que não tem nada a ver, assim. A não ser que o cara seja menor de idade, que não pode, né? Mas passou de 18 anos, meu filho. Parece que chega uma etapa da nossa vida adulta, assim, que, sei lá, 5 anos pra mais ou pra menos, ou 10, não importa tanto que importa a maturidade da pessoa. Exato. Né? Hoje eu namorei um cara muito mais velho que eu. Assim, muito não, mas 10 anos mais velho que eu. E ele era muito infantil. Sabe? Meus amigos acompanharam meu processo com ele, que foi totalmente doentio. E assim, foi horrível, foi uma experiência terrível, porque o cara não tinha maturidade. E eu já tive relacionamento com pessoas mais novas, que eram muito mais maduras, muito mais cabeça, trocavam uma ideia, muito mais cabeça, sabe? Era muito mais legal. E assim, durou muito mais, eu fui muito mais feliz. Então assim, eu acho que idade não conta. Porém, a mulher, ela sofre mais esse preconceito do que o homem. Então, se uma mulher namora um cara mais novo, ela sofre mais com isso, porque pesa mais pra mulher. Mas mulheres, sejam donas de si, sabe? Empoderadas, vocês são foda. Então, vai lá, namora se estiver apaixonada, arrasa, encaixa com quem dá pra encaixar, cara. Com quem se bate é com a seu sua número, vibe, né? se joga. Eu sou muito a favor de qualquer relacionamento, desde que haja respeito e reciprocidade, né? Sim. Então, se ele quer e você também, você joga. Inclusive, quando eu tinha, 14 anos, os garotos de 12 queriam ficar comigo. Os de 18, não. Os de 16, não. Então, eu ficava sempre com os mais novos. Confesso que a minha tendência sempre foi ter relacionamento com pessoas mais novas. Só namorei um cara mais velho, que foi esse que não tinha maturidade. Fica aí os pretendentes a stalkers a crushes. Ó, vocês já vão entrando lá no Instagram da Penélope, manda a carteira de identidade com a data de nascimento. Penelope.voice, se não me engano. Gente, mas... mandem, mas podem mandar currículo. Eu já tô namorando. Ah, tá namorando? Então não mandem. Não mandem. Não mandem. Inclusive, sem stalkerismo ele agora. tem a minha idade, então assim, é a primeira vez que eu namoro alguém realmente da minha idade, assim, real. Tipo, eu faço aniversário em maio, ele faz em junho. Então, Então tá tipo ótimo. assim, tá muito igual a idade, sabe? Tipo, muito legal até. Pelissari Music. Um beijo, Pelissari. Penélope, minha amiga, que legal você aqui. Tamo aí na área. Valeu, Pelissari. Mandem mais recadinhos, gente. Mandem mais recadinhos agora. A gente tá abrindo... O que mais vocês querem saber, gente? Vamos abrir para as perguntas gerais, de vez. E já aconteceu de você receber ouvinte,
e a pessoa fala, nossa, eu te imaginava diferente. Várias vezes. Até porque eles me imaginam, às vezes, assim, com cabelo rosa, ou então baixinha, com cabelo Sério? preto. Já aconteceu eles pensarem que eu era realmente Rosa? toda tatuada, assim, da cabeça aos pés, por causa do meu jeito. E já aconteceu eles pensarem que eu era, tipo, mais velha, assim, Bem aquela VJ da senhora, MTV. tipo... Assim, ai, nossa, sua voz é tão de mulherão que eu pensava que você tinha, assim, 50, 60 anos. Eu, nossa, caramba. Mas, assim, é legal, porque quando eu comecei no rádio com 15 anos, imagina, eu era... tava lá, né, magricelinha, com cabelão louro aqui. Aí, quando eles me conheciam, tinham aquele choque, tipo... E eu já ouvi muito, assim, nossa, eu não pensava que uma pessoa que tem uma voz bonita poderia ser bonita também. Eu, como assim, Cara. gente? Tipo, porque eles pensavam que todo mundo que tinha voz bonita era feio. Tinha já essa imagem, porque sabe por quê? Que Mas antigamente, tem muito às vezes tinha muito locutor que tinha que vozeirão, quando a mulher ia conhecer, era aquela decepção, né? É muito comum, Hoje né? não tem isso, assim, né? Tipo, tem muita gente, tem muitas mulheres lindas que são locutoras, homens também, então não existe isso, até porque a internet tá aí pra deixar esse acesso, né, também. Tirou um pouco daquela magia do rádio, do segredo, do tipo o parcial que ninguém conhece. Não, ele a gente vai manter em segredo. Né? Uma coisa mais Essa identidade misteriosa. misteriosa. Nossa, Só ouve a voz e... É sofrido, mas Posts. ok. E não aí tem é a câmera, eu não posso nem beber mais. Não, agora não. Ah lá, viu? Coitado não posso nem dele. beber. Não. Por quê? Ok. Porque eu não posso revelar aqui. Ah, verdade. É, corta pra a mim, câmera corta pra ali- mim. Não, não dá. Já parou aquela câmera ali. Viu, gente? A gente fala Faça que uma doação a gente de fala, a vocês gente fala no que estamos PicPay. no negócio independente, é independente mesmo. Doem no PicPay pra que eles Independente possam mesmo. comprar outra bateria, gente. E contratar alguém pra... Essa é muita mendigagem. Não é nada, é verdade. É investimento. Estão fazendo investimento numa bateria infinita, inclusive chama. A gente manda o boleto do PicPay. PicPay ou parcial. Ajude nos miojos. Ajude a melhorar a qualidade, a melhorar Dá tudo. pra você tomar cerveja sem revelação da identidade. Você tem que ter uma técnica aí. Ah, com canudo, ó. Canudo. Trazer canudo. Mas aí você vai matar as tartarugas, cara. Vou trazer um canudo pra você De aço. que não vai, De aço. que não vai atingir o meio ambiente. Aquele Uma que- empresa muito legal. Vou pedir pra eles mandarem pra você. Faz um furinho na máscara. Vou mandar aqui um Totalmente beijo pro... contra. Aquele pessoal que fazia furo na máscara pra fumar um cigarro, assim, você ficava assim. A Natália tá falando, eu sei quem é ele, só não sigo ele por educação. Dan, dan, dan. Ai, que Java bonitinho. Games, Acho tão né? legal um respeito assim. Mas pode seguir, né? Já que sabe. Pode? Será? Se souber. Se O tivesse... Instagram dele é? Brincadeira. Arroba. Se tivesse o copo Stanley, a cerveja não ia esquentar. Ah, pronto. Vendedor do copo Stanley Cara, aqui. é. Chegou o discípulo. É. Alguém da Discípulo Inodei do- também junto? Vem Inodei junto do copo, né? Dentro. Ó, eu quero agradecer também aqui ao espaço, que é o Cave. Cave Com 6. certeza, não vamos Cave esquecer Six. disso. Cave Espaço... Cave 6. Arroba Cave Six, Aí né? tem Que até é um o- spot. Faz a A chamada, minha. faz a chamada. Se você precisa de um espaço para suas reuniões, o que mais que a gente pode fazer aqui? Confraternização, sem aglomeração, tá, gente? Cave 6. Sensacional, o melhor espaço que tem. É lindo aqui, arroba gente. Cave Six é o Instagram? É isso mesmo? É arroba Cave Six. Eu vou fazer um Cave tour Six. depois Pergunta- nos stories do parcial aqui. É só Pode? colocar no... Oi? Posso fazer um tour depois aqui no Instagram do parcial para eles Claro. conhecerem aqui a Pode, Cave? Claro, pode, faz. pode sim. Faça, eu vou liberar. É só colocar no Instagram, Cave Six. Vocês vão adorar o espaço, gente. Cave 6, pra quem não sabe, Six é 6 em inglês. Ai, ai. Patrick Menezes falou que nem vou interagir, sou capixaba. Oh, meu Deus. É igual aquele cara que ligou pra você na rádio, né? Você falou oi. Pô. Roger Nascimento falou, sou fã número 1 da Penélope, ela é foda. Obrigada, Roger. Um beijo. Que legal, né? Comentem, compartilhem essa live. Ajude a gente a melhorar cada vez mais. É isso aí. E sigam a Penélope. Qual é o seu Penélope.voice. Não é mais Penélope da Pan, tá, gente? Eu trabalhei na Jovem Pan, continuo amando a rádio, tenho todo o respeito pela rádio, mas o meu Instagram era Penélope da Pan, mas agora é Penélope.voice, até porque eu saí de lá, mas eu já tinha mudado o perfil bem antes de sair da Jovem Pan. E fiquem à vontade pra me seguir, acompanhar as novidades. Lá Em tem- breve, canal no YouTube com vários fazer um conteúdos canal também pra inéditos. vocês. Muitas coisas boas vindo aí. Mesmo porque você não trabalha só na rádio. Não, sou DJ nas horas vagas, mestre de cerimônias, apresento eventos e lives. Se você precisar de uma gravação
para sua empresa, por exemplo, para um vídeo ou para rodar na rádio aí de um spot, de um comercial, pode me contratar que eu gravo também. Você participou até na abertura 10 Milhas Garoto, não Sim, foi? eu sempre faço a abertura, a largada das 10 Milhas Garoto há alguns anos. Legal. E assim, não sei, né, como vão ser os próximos, porque quando você muda de rádio também, você acaba desvinculando alguns relacionamentos. E empresas grandes, elas contratam empresas grandes. Sim, infelizmente tem essas panelas também, assim, né? tem essas conchavos. Eu não sei se eu estarei, mas se eles quiserem a Penélope, eles terão. É só me contratar por fora, né? Gente, por favor, 10 Milhas Garoto são patrimônio capixaba, contrata a Penélope, que virou outro patrimônio capixaba. E assim, Penélope da Pan é um legado que eu vou carregar comigo com muito respeito e carinho. Agradeço a cada pessoa que sempre ouviu a Rádio Jovem Pan e me ouvia, me respeitava, gostava de estar ali comigo. Mas hoje eu sou a Penélope que trabalha na Massa FM, que é uma rádio 91.9, que vocês podem ouvir também pela internet ou sintonizar. É uma rádio diferente, é um desafio para mim estar fazendo Massa FM. Eu falo que eu estou vivendo minhas raízes lá de trás, porque é uma rádio que tem muito a ver com o interior, é uma rádio que carrega essa raiz do rádio. Então, esse contato com o ouvinte direto, e é algo que eu gosto muito. Então, eu estou gostando muito dessa parte. Porém, como as músicas são mais sertanejas, né? São músicas que não eram muito do meu cotidiano, eu tô reaprendendo a gostar do sertanejo. Mas eu tô até cantando as músicas da Marília Mendonça todas. Então, assim, já tô na casa. Então, legal, bacana. Tô me sentindo muito à vontade. E você passa a gostar mesmo. Eu estagiei um tempo na Litoral. Na Olha Litoral que legal. FM. Então, era aquela época de Pablo, que tocava Pablo Sim. toda hora, né? O outro Pablo, né? Não é a Pablo. E você passa, e fica chiclete mesmo. Você passa a cantar aquelas músicas e passa a gostar mais, assim. O Lázaro Long tá falando: tô aqui perdido na pracinha do EPA, em JP, assistindo vocês. Já chamei socorro. Ah, então, gente, o problema também aqui no Espírito Santo é isso, né? Jardim da Penha, Jardim Camburi, todo mundo se confunde, mas Jardim da Penha tá de parabéns no quesito tô perdido. Nem GPS salva. Sim. Vou falar a verdade, hein? Aí sabe o que eu fui sabendo? Eu procurei saber por que Jardim da Penha era assim. A minha dica era: pintem as praças, uma de cada cor, e coloquem números pra ajudar, né? Porque aí se a pessoa tá perdida na praça 1, talvez ela... Não adianta nada, porque aqui é só ponto de referência. Não, sim, mas ajuda, porque aí assim, você sabe que você tá errado, né? Se Mas você você precisa chegar na praça 8, por exemplo, você talvez... Mas ele falou assim, a pracinha do EPA. Eu falei assim, tá, mas onde é o EPA? Aí a pessoa fica olhando pra mim, é a pracinha do EPA, porra. Mas eu fico, tá, mas onde é o EPA? Agora, eu fiquei sabendo, não sei se é verdade, que Jardim da Penha, que tomara que os historiadores venham logo. Vai voltar flash vídeo? Que eu tô ansiosa. Os historiadores, não sei se é verdade, mas eu ouvi falar que Jardim da Penha foi inspirado em cenários de guerra. Então as praças foram feitas de acordo com o que era feito antigamente para poder enganar os inimigos. Por isso você tem uma direita, tem três direitas para você igual, entrar. Porque se o inimigo entra numa praça, acha que tá ali, vai em outra. Não sei se isso é verdade, tá, gente? Eu tô falando... E, gente, é pra enganar o inimigo, não é pra enganar quem mora aqui. Tem uma vasta Alguém diferença. se inspirou nisso e criou essa... O forasteiro que vem aqui pra poder comprar uma banana no EPA, e ele fala assim, onde é que é a pracinha do EPA? A pessoa fala, no EPA? Aí você fala assim, fudeu, né? É uma estratégia imobiliária também, né? Pra também. popular o bairro. Porque a pessoa, ela tentando sair do bairro, depois de tentativas frustradas, o mais fácil é ela morar ali. financiar um imóvel. Mas assim, eu acho que o Jardim da Penha é muito bonitinho, assim. Eu acho o Eu bairro acho uma um bairro gracinha. irado. E tem ficou muito bonito, padronizado, Tem né? a maior Essas praças. feira livre do estado aqui em Jardim da Penha, né? Pois é, cara. Legal. Então, assim, muita coisa legal. E fica uma faculdade também que todo mundo conhece, né? Que Qual? a UFES fica... Sim. Né, que todo mundo estuda ali. Então, Sim. você fala em Jardim da Penha, você já pensa na UFES também. Então, fica próximo. Tem muito é estudante. Goiabeiras, não? Não sei exatamente, mas é colado. Né? Então, diferente, a né? maioria das pessoas que moram em Jardim da Penha estudam na UFES. Sim, então, sim. o acesso fica melhor. Quando eu mudei pra cá, ficou assim, tinha aquele bairro República, alguns chamam de bairro universitário, eu tô falando merda. Eu acho que é. Tem uma E eu ficava assim, achando que era o bairro de pessoas que moravam ali. Deve ser por isso que chama República, né? Sim, mas só que não é isso que funciona. As pessoas que estudam na UFES moram em Jardim da Penha. Eu ficava meio perdido com isso. Mas assim, talvez no passado ali tenha sido, né, um lugar onde as Eu não pessoas... sei, eu vi uma foto daqui na época que tava construindo a UFES, acho que na década de 70, 60, não sei. Não tinha nada aqui em Jardim da Penha. Enfim, não sei, gente, se é verdade essa parada da inspiração de guerra, mas eu achei muito legal a ideia, tipo, a pessoa que pensou nisso. Porém, confundiu pra caramba mesmo, confunde até hoje. Né, até que pra não enganar os inimigos, não os moradores. Eu ouvi dizer, pode ser também errado, que foi inspirado no
França? Barcelona? Parece Paris. que tem alguma ligação com o mapa, com as ruas de BH, de Com o Belo Triângulo Horizonte, das Bermudas? de Belo Horizonte, que é bem parecido mesmo, essas questões de rotatórias, que foi inspirado em Paris, A gente tem que E no procurar Triângulo das saber. Bermudas, né? o modelo. Tem que procurar saber quem foi a pessoa, né, que criou e Por favor, trazer. a pessoa que tá essa por trás resposta do pra plano gente. diretor aqui de Jardim da Penha, por Porque já favor. saiu muitos memes no parcial com o Jardim da Pra Penha. você manifestar que a gente chama você aqui para a mesa. Skatista perdido em Jardim da Penha. Quero saber quem foi o arquiteto. Cara, eu quero agradecer demais. Já acabou? Já. Foram 2 horas, não foram? Praticamente. Não, mas eu não quero que a gente continue mais, porque eu quero que você volte. Exatamente. Tem muita coisa pra falar. Entendeu? Sério, por favor. Tem que ter uma edição Tá? 2. Então me convido de verdade. Agenda. P, volte. Ela vai voltar. Vamos agendar. Claro que sim. No YouTube vai ser, daí no ao YouTube. vivo, bonitinho. Sim. E sigam, por favor, a Penélope. Penélope.voice. O que vocês acham de eu ser repórter do parcial? Pode ser? Tandandan. Quem sabe, hein? Quem sabe? Ou até participando aqui também, às vezes, com a gente aqui. Na mesa. Um Na prazer. mesa. Na mesa. Né? Sigam a Massa FM no Instagram. 91.9 a Massa FM Vitória no Instagram. E acompanhe as novidades por lá. Isso aí. Obrigado por todos vocês que assistiram até aqui. Alguém confirmou aqui. Foi baseado em Belo Horizonte. Inspirado então, em hein? Jardim da Que Penha. legal! Muito obrigado por vocês que estiveram até aqui com a gente. Nossa estreia como podcast, desculpa todos os erros, nós estamos aprendendo como todo mundo. Sim. Normal. Estamos aí Podcast live, gente, é um negócio ao que vivo, realmente sem tem perrengue. corte, Exato. sabe? Tem que ter perrengue, senão não é. E fiquem à vontade para fazer a doação de R$1.000, R$5.000, R$500 Isso. no nosso Meu PicPay é PicPay. Penélope também. Pode doar para ela ou pra gente dá uma dividida. Doe também pro parcial aqui, tá, gente? Por favor. Então é isso, galera. Muito obrigado. E até quarta-feira. Quarta-feira a gente... Quarta-feira tem mais, a gente divulga a nossa programação. Isso, às 9 da noite, quarta-feira, com resenhas. Gente, muito obrigada. Adorei o convite, adorei estar aqui com vocês. É uma honra, né? Já conheço esses meninos. Fico muito feliz em saber que o parcial está sendo um sucesso cada vez mais, porque realmente, nesses momentos difíceis, especialmente, né? Nos alegra, nos faz rir, nos diverte. Isso é muito bom, né? Para a cabeça da pessoa ter esse monte de pensamentos, essas ideias. Assim, a pessoa tem que ser, né? Muito evoluída. E esses meninos arrasam. Parcial, né? O Rod, que está sempre aqui ajudando também, dando um apoio. A Cave Six, né? Isso É um espaço maravilhoso, bonito, perfeito. aconchegante. Os sócios da Cave Six, Sim. um beijo, muito obrigada. E assim, foi uma honra estar aqui com vocês, um prazer. Quem não me conhece, quem não me conhecia, né, que ainda não, talvez não ouviu ou não viu, muito prazer, eu sou a Penélope, locutora, DJ, animadora, apresento no rádio, na TV, a gente tá aí pau pra toda a obra, fiz uns trabalhos de TV também, né, então aqui no Espírito Santo consegui me realizar, né, os sonhos de infância também. Mas caiu alguma coisa, se saiu um barulho aí, normal. Derrubaram uma caneta. Derrubaram uma caneta aqui. E, gente, foi maravilhoso, tá? Tudo de bom pra vocês. Se cuidem, divirtam-se também, né? E vivam de uma forma mais leve e muita luz pra vida de vocês, saúde. E vamos que vamos, não desiste não, porque a vida é uma só. Isso aí. Valeu, gente. Só mais uma coisinha. O pessoal tá perguntando. Quarta-feira é no YouTube. Se inscreve no canal. Parcial Podcast. Beleza? Parcial Podcast. Tchau, Tem gente. link na bio? Não, Vai não colocar tem. em breve. Coloca Não o link tem. na bio. Não, é mais fácil pesquisar porque a galera clicando no link da bio não tava conseguindo se inscrever. Então. Gente, no YouTube Parcial Podcast. Um Valeu. beijo. Valeu, gente.